E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, hoje eu estou aqui com mais um candidato. Toca aqui, Arthur. Como mais um? Quem já veio? Já veio aqui Levi Fidelix, já veio Andréa Matarazzo, já veio Felipe Sabará e veio o Ricardo Tavares. Mas esse não conta porque esse aí é parça e veio lá de Guarulhos. Entendi. E hoje eu estou aqui com Arthur Duval, candidato. Antes eu cometi a gafe de dizer pré-candidato. Aliás, agora é candidato. Agora eu posso mesmo falar candidato. Agora pode. Certo? Arthur, eu vou começar com uma pergunta rápida e simples, entendeu? Diga. Arthur Duval, você está com Bolsonaro? Não estou com Bolsonaro. Não está? Estou com Arthur Duval, conhece? Então não vai ter camiseta Arthur Sonaro? Não? Pelo amor de Deus. Não vai ter isso? Todo mundo que queira saber minhas opiniões sobre Bolsonaro está logo no YouTube, Mamãe Falei, e se preparem que vocês vão se magoar. Porque eu faço a pergunta, muita gente fala assim, não, você está direcionando o voto. Como assim Não, direcionando o voto? Fala assim, você está perguntando isso daí porque você é bolsonarista e o cara é 4. Não, eu faço essa pergunta Mas daí? porque eu quero descobrir quem são os bolsodórias. Não, mas tem um negócio seguinte, É isso que eu você quero gosta do descobrir. Bolsonaro, você quer saber quem tá com o Bolsonaro, por que você não pode perguntar? Porque eu não quero o cara que aparece aqui em janeiro dizendo, eu nunca fiz isso, eu nunca usei uma camiseta escrito bolso, alguma coisa. Então se o cara é macho pra dizer não sou, aliás, sou, ele tem que ser macho pra continuar sendo ou não, entendeu? Sim. E não do nada dizer, não, eu nunca tive, vocês viram errado, tá ligado? Eu quero aproveitar só, se eu puder pedir aquele recado que eu te falei. Demorou. Isso é uma coisa muito importante, eu vou aproveitar, você tem uma audiência bolsonarista, certo? Uhum. Eu vou pedir uma ajuda pra todos os bolsonaristas nesse momento. O que tá acontecendo? Eu vou ser rápido aqui pra gente não perder tempo com isso. O Dória apresentou um projeto, é o PL 529. Esse projeto, entre várias coisas horrorosas que ele faz, a pior delas é que ele aumenta imposto, inclusive pro remédio. Então, não é modo de falar, é literalmente um aumento de imposto no remédio. O que acontece? O PSDB, na Assembleia, ele é muito forte. Então, ele, por inclusive ser governo, ele consegue... Deixa eu ver como é que eu vou falar isso sem tomar processo. Ele conseguiria, supostamente, comprar deputados com cargos e emendas. Certo? E tem muito deputado que se diz bolsonarista e na hora de enfrentar o Dória tá votando com o Dória. Então eu vou dar um exemplo pra você. Se você pegar dois caras que eu discordo, o Gil Diniz e o Douglas Garcia, eles são bolsonaristas e eles estão contra o Dória. Certo. Então eles estão lá votando contra o Dória e tá tudo certo. Agora tem outros, e esse eu quero que o pessoal que é bolsonarista cobre, porque vocês estão diretamente ligados à eleição desses caras. Vocês, pra esses caras, a opinião de vocês dói muito. Uhum. Se eu tivesse uma live do PT e fosse falar, os caras falavam, dane-se. Agora não, eu tô numa live de um pessoal bolsonarista, então eu quero deixar claro os nomes aqui, ó. O Tenente Coimbra, que é gente boa, tá votando sim com o Dória. Coronel Nishikawa, que também é gente boa, tá votando sim com o Dória. E o voto de Minerva, certo, que é o Adalberto Freitas, foi o último cara que entrou do PSL, fez arminha, tocou o Bolsonaro e tarará, está votando nesse momento contra a bancada bolsonarista e a favor do Dória. Esse projeto não é o projeto do Dória que diz que vai diminuir um pouco a tributos, essas coisas? É esse que é uma enganação. Ele finge que ele vai extinguir empresas estatais, tem ali a extinção de algumas, porém, você tem uma economia assim de 0,5 bi, e você aumenta em 9 bi a arrecadação se você aumentar o imposto do mesmo jeito que o projeto quer. O imposto, então, vai cair em cima de remédio, ovo, por exemplo, alimento. O que acontece? A gente tem um negócio que é o seguinte, alguns setores têm um benefício fiscal de pagar menos ICMS. Então, certo, vamos supor que você tem 18% de ICMS, só que, sei lá, o alimento X paga 15%, o outro paga 12%. O ovo, por exemplo, acho que paga 7 ou 8%. Esse projeto autoriza você fazer isonomia de cobrança, você acabar com benefícios fiscais. Uhum. Realmente tem alguns benefícios fiscais que devem ser extintos. Só que não do ovo, né, cara? Não do macarrão. Entendeu? Então, você tá aumentando imposto de remédio. É a famosa economia burra. Você economiza por um lado e perde por outro. É isso. Você economiza, tipo assim, um palito de fósforo e você cobra um maço inteiro de caixas de fósforo de volta do contribuinte. Eu assisti o seu discurso, eu assisti o seu vídeo. Tá fogo, cara, tá difícil. Vou te fazer uma pergunta. Você não acha que você tá fazendo muito mais como deputado do que você faria como prefeito? Eu acho... Bom, eu não posso fazer nada como prefeito porque eu não sou prefeito. Não, certo. Mas vale a pena? Vale por quê? É muito mais relevante pro país você ser o maior prefeito da América Latina
e executar o orçamento do que ser um deputado. Então eu vou dar um exemplo para você. Eu como deputado, e todos nós estamos no mesmo barco lá. Nesse projeto nós estamos juntos. Eu, Gil Diniz, Douglas Garcia, PT, PSOL, por incrível que pareça, estamos juntos contra o Dória. É uma baita luta, irmão. E às vezes por causa de um cara, tipo um Adalberto Freitas da vida, a sua luta vai ser em vão. Se você é o executivo, é você que manda. Eu não vou aumentar imposto. Acabou, não vai. Então você dá o exemplo pro resto do Brasil. E aí nós podemos até entrar em questões um pouco mais técnicas, mas, por exemplo, São Paulo tem a revisão do plano diretor em 2021, que é algo que é fundamental para a cidade. Explica esse bendito plano diretor que você tanto Os fala. caras estão, porra, você tá viciado Só nisso. você fala disso. Por que é tão Que é um importante absurdo, se só você cara. fala disso? O que é plano diretor? Ah. Plano diretor é basicamente, para não ser muito técnico, como você vai usar o chão da tua cidade. Então, quando eu não jogo videogame, mas, por exemplo, tem muita gente que joga, eu faço uma analogia falando o seguinte. Sabe aquele programa, aquele jogo que chama SimCity? Sei. Isso é o plano diretor. Você não vai, por exemplo, pôr uma usina nuclear do lado de uma escola. Certo? Então, você planejando... Isso é o plano diretor. O que aconteceu em São Paulo aqui, cara? Nos anos de 1950, São Paulo começou a crescer muito. E a galera que tinha grana e morava nas melhores áreas de São Paulo, eu tô falando em volta da Paulista, Higienópolis, Praça da Sé, Praça da República, esse pessoal falou, cara, eu não quero pobre vindo pra cá. Tá vindo os imigrantes nordestinos, os imigrantes italianos, eles estão chegando aqui. Eu não quero esses caras morando aqui perto. Certo. Então eles fizeram um plano diretor, em 1952, que restringiu o potencial construtivo dos terrenos. Como assim? Você tem um terreno, você não pode construir. Você não pode construir, cara. É assim, você pode construir no máximo um andar, Como no que as máximo dois. empreiteiras estão aí firmes e fortes? A gente vai Qual a chegar lá. diferença A gente delas? vai chegar lá. O que aconteceu? Só pra você ter uma ideia, esse plano de 1950, dos anos 50, ele restringiu a construção de unidades menores de 80 metros quadrados. Porque o cara pensou o seguinte, eu não quero gente aqui perto da minha casa que não consegue comprar um apartamento de mais de 80 metros quadrados. Eu quero que meus vizinhos sejam ricos. Faz Então, eles sentido. fizeram isso. E a desculpa era que apartamento não podia ser pra fornicação, tinha que ser pra criar família. E aí eles começaram, em 1984 teve o segundo plano, cujo slogan era São Paulo não pode crescer, e a partir de então a gente só teve plano diretor um pior que o outro. O que isso trouxe pra nossa cidade? São Paulo é uma das únicas metrópoles do mundo, cuja região central perde população. Assim, é incrível, cara. Menos gente mora nas áreas centrais de São Paulo. E mais gente mora onde? Consequentemente, nas periferias. Nas periferias. Então, o que acontece? Você fala, mas Arthur, eu não tô entendendo. Tem um monte de prédio que eu vejo que é alto e é de grande construção. Como? Eu não tô falando de propina, não. O cara paga pra construir. Literalmente. Ele chega e fala assim, é o seguinte, eu quero construir pra cima. É como se fosse uma multa. Uma multa tem- porque você quer construir. A prefeitura faz leilões de potencial construtivo, do chamado CEPAC, que você paga, né? E aí você paga a outorga onerosa. O que é isso? Eu tenho um terreno. Esse terreno só pode construir 2 vezes o tamanho desse terreno. Não, mas eu quero construir mais, então você paga. Só que, só para você ter uma ideia, vamos supor o seguinte, vamos pegar um exemplo. Primeira outorga onerosa de São Paulo saiu R$400 o metro. E aí, ok. A última que saiu da Faria Lima, R$16 mil o metro, só o papel. Aí eu pergunto pra você, se você somar o terreno, a construção, a outorga onerosa, quem é que consegue morar num prédio desse? Só quem é rico. Se você mora em São Mateus, se você mora em Capão Redondo, se você mora em Brasilândia, você nunca vai comprar um apartamento na Vila Mariana. Você nunca vai comprar um apartamento em Ipiranga. Você nunca vai comprar. Tem um fenômeno, isso aí é muito conhecido no mundo, chama NIMBY, Not in My Backyard. Então assim, eu gosto de pobre, amo pobre é maravilhoso. Lá na casa do chapéu, não no meu jardim. Então, a revisão do plano diretor, historicamente em São Paulo, é feita de 10 em 10 anos. A lei prevê que a próxima revisão é em 2021. Você imagina o Guilherme Boulos fazendo isso? Tá ferrado, irmão. Tá ferrado. Porque pra ele é interessante que não tenha moradia. Você entendeu? Mas ele luta exatamente pelo contrário. Por isso que é importante pra ele que Se não tenha tivesse moradia. vocês dois conversando aqui, ele ia falar que ele é totalmente fã de fazer exatamente o que você tá falando. Mal menos. Porque Entendeu? ele pode falar, mas ele não pode fazer. Porque é o seguinte, como é que ele se sustenta com o movimento de moradia se tiver moradia? Entendeu? Do que você precisa pra passar? Vamos supor, Arthur Duval se tornou prefeito, certo? Sim. Você precisa da ajuda dos vereadores ou pronto, eu assinei Depende. um abraço? Muitas coisas que eu quero fazer, você não precisa nem de Câmara. Você pode fazer via resolução de secretaria, né? Uma delas é para cultura, duas medidas que eu pretendo para cultura.
O plano diretor é algo fácil de passar. A resolução de secretaria é tipo aquele negócio que o presidente faz, que dura só um tempo? Não, isso é medida decreto. Provisória? Não, Isso decreto, né? Medida provisória e decreto é uma coisa. Tem força de lei, só que ele pode ser derrubado pelo legislativo. Dura decreto, pouco tempo. Decreto de secretaria não. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Decreto de secretaria faz parte da execução do orçamento. Então vamos supor, eu quero comprar essa GoPro. Certo. E você não. Você é da Câmara, você quer comprar essa caneca. Eu executo o orçamento. Se eu relacionar isso aqui com alguma coisa que tem a ver com cultura e eu tenho aquele orçamento para cultura, eu vou lá e compro e acabou. Então isso aí é resolução de secretaria. Então se o cara falar, não, eu preferia a caneca... O problema é teu. Ah, tá. Que é o que acontece. É isso que eu queria entender. Inclusive é o seguinte, em São Paulo, diferente do governo federal, por exemplo, por que o Bolsonaro tem tanta dificuldade em passar projeto? Porque você está falando de uma Câmara Federal com 513 deputados do Brasil inteiro. Uhum. Depois você está falando de um Senado com um mandato de 8 anos para cada senador, então o cara tá cagando para reeleição. Imagina que você acabou de ganhar o Senado, você vai pedir volta daqui 8 anos. Você tem 40 anos. Nos primeiros 4 anos você nem liga. Você quer que se foda? Meu irmão, eu vou voltar com o que me der vantagem. Agora, no município é diferente. No município é o vereador do bairro vizinho, que o cara tem que pedir voto de 4 em 4 anos. Então, o que acontece? O Poder Executivo Municipal ele tem muito poder. Tanto que se você pegar historicamente São Paulo, tudo passa. Passa taxa do lixo, cidade limpa, previdência, reforma administrativa, privatização, tudo passa. Essa desculpa para o município não serve. Ah, não dá para governar. Mentira. Se você falar isso aí em âmbito federal, ok. Se você falar isso em âmbito municipal... Mas o vereador, ele não vota pelo povo, ele vota pela galera. E é diferente. Nesse exato momento agora, ó, Dalto Silvano tá fazendo um rolê lá pela Zona Leste. E ele é o mesmo cara que também dá um rolê aqui no Cambuci. Eu sei disso porque há pouco tempo eu fui andar de skate lá no Maia e foi só o que eu ouvi. Ele tá falando com o pessoal do que joga uma bola, ele tá falando com os skatistas, ele tá falando em grupos. Ele não tá falando tipo, eu quero falar com o Arthur, eu quero falar com o Alessandro, eu quero falar com o Kaique, eu quero falar com o fulano. Não. Ele tá falando em grupos. Entendeu? Então, por exemplo, tô tirando o Dalto Silvano porque ele tá lá a mocota. Então, tipo, sim, entendeu? Ele é um vereador de grupos. Então, quando um grupo tiver um problema, Dalto, tô com um problema assim. Aqui mesmo. Lembra da enchente que teve há 2 anos atrás? Sim. Dalto Silvano que desenrolou. Mas por quê? Porque o pessoal, comerciante daqui, encheu o saco. Falou, e aí, Dalto? Tá ligado? Então, tipo assim, como conseguir resolver qualquer coisa quando os vereadores trabalham por galera? Na verdade é o seguinte... Não por gente. Você tem... Isso não necessariamente é algo tão ruim. O problema, eu trocaria a palavra galera por corporação. Uhum. Porque por exemplo, se eu juntar uma galera aqui da região e fazer uma pressão no vereador por uma demanda de enchente, é algo espontâneo, é algo legítimo. Ó, juntei uma galera e realmente nós estamos mostrando que tem uma galera querendo algo. Isso é legítimo. Certo. O problema pra mim é quando é corporação. E eu vou dar um exemplo mais... Professores. Mais professores. Mas tem um que é pior ainda, que, por exemplo, que é, por exemplo, a corporação do táxi. Meu irmão, aqui em São Paulo é um absurdo que você tenha tanta ameaça a aplicativos. Você quer ver um exemplo? Todo ano. Você pegava van? Você já pegou van? Já. Na época da van? Van era bom pra caramba. Peguei Kombi. Van veio depois. Não, porque assim, ó. Van veio depois. O que acontece? A van era boa. Aí, eu não lembro quem que foi que proibiu, se não me engano foi a Marta. Aí começou a ficar clandestino. Uhum. Aí alguém bateu de frente e acabou com os caras. A van era boa pra caramba. Era muito bom. Eu lembro que na minha época era R$1. A Marta proibiu e a Marta legalizou, entre aspas. Porque ela regulamentou. Mas ela inviabilizou. Quem é da vila sabe quem é que manda nas vans. Tá ligado? Então, quem é da vila sabe. Mas o que acontece? Por que isso acontece? Uhum. Porque justamente você tem corporações protegidas. Uma das maiores corporações que nós temos, além do táxi, né, que eu vou falar de outro transporte, é de fato, por exemplo, os contratos de ônibus. Os contratos de ônibus em São Paulo são feitos com as mesmas famílias há mais de 50 anos, cara. Uhum. Você não era nem nascido, o cara já tava lá ganhando o contrato da prefeitura. O último lote que teve, só teve um competidor para cada lote. Aí eu pergunto, mano, é corrida de um, velho. É corrida de um. Mas como você muda isso? Exatamente. Porque essa mesma família, ela elegeu um vereador. Um não, vários. Vários. O que acontece, cara? Como que essa máfia, e desculpa falar, mas é máfia, como que essa máfia se perpetua? Porque aí não adianta só se apontar o problema, você tem que e a solução? Essa é a diferença de você estar no poder executivo. Eu fui estudar os contratos, como que esses caras se perpetuam no poder? São Paulo é uma das únicas metrópoles do mundo que não separa uma coisa que a gente chama que é risco de capital de risco de operação. Como assim? Vamos supor que você, o Alessandro, você manja muito de operação de ônibus, você sabe tudo, você conhece os melhores motoristas, você tem os melhores aplicativos, você sabe fazer o negócio.
Só que você não tem 200 milhões de reais para começar a competir numa linha. O que você faz? Você procura um fundo de investimentos e fala, olha, você compra os ônibus e eu alugo os ônibus de você, como certo. É no resto do mundo inteiro. Só em São Paulo não tem. Em São Paulo, para você prestar o serviço de ônibus, você tem que ser dono dos ônibus. E aí você exige um contrato longo, de 15 anos. Aí, vamos lá, negão. Eu fecho um contrato com você de 15 anos. Você acha que você vai trabalhar bem no primeiro ano? Você tá cagando, você fala, não, daqui 15 anos você conversa exatamente. Comigo. Então, o que a gente tem que fazer? Um cara vai comprar o ônibus e alugar o ônibus, esse contrato pode ser longo. Pode fazer um contrato de 15 anos com o cara. E o outro vai prestar o serviço. Você é prestador de serviço? 2 anos de contrato. Vamos ver se é bom. Cara, você é muito bom. Mais 2. Por que ao invés de fazer isso, já seria uma boa ideia, já daria uma desafogada? Por que ao invés de fazer isso, não abrir para aplicativos que trabalham tipo Uber? Tem o Buzz e o Buzzer. Não consegue chegar no Brasil. Na verdade, nós temos 2 empecilhos, tá? Um é federal, que é a legislação trabalhista. Isso é um problema federal. E nós temos um outro problema que é municipal. Os contratos hoje dos transportes impedem qualquer tipo de competição nessas linhas. Então eu fecho com o cara, fechei lá com a família Bellarmino. Que o Uber... Não, eu queria um funcionário tipo Uber. Existe já. Que você ligasse e falasse assim, ó, existe. O ônibus vai... Ligasse, entre aspas, mas o busão que você quer vai estar passando em tantos minutos. Pum, você pega ele e você não precisa descer no ponto, você desce antes. Você não pode porque é o seguinte... Tipo isso eu quero entender. A contratação das empresas de ônibus impede que você abra esse mesmo espaço, essa concessão do espaço público para outras empresas fazerem a competição. Mas é isso, Arthur, que é difícil para mim entender. É ridículo. Porque o táxi... Para mim também. Para mim é difícil para mim. Então é o fato de ser um veículo grande? Não, é um fato do seguinte, o táxi a prefeitura não subsidia. Então, por exemplo, você quer ser táxi? Eu sou prefeitura. Um dia, em algum momento das décadas passadas, eu te dei uma licença para você ganhar teu dinheiro. Você se vira, irmão. Você vai trabalhar 24 horas por dia, você vai trabalhar 1 hora por dia, prometeu. Vai lá, ganha teu dinheiro. A empresa de ônibus é diferente. Eu sou a prefeitura. Eu preciso de alguém para transportar os meus passageiros do ponto A para o ponto B. Aí eu chamo as empresas e falo, eu vou contratar você. Certo. Qual é o modelo do contrato? Você vai cobrar quanto por passagem? Vou cobrar R$4,40. Tudo bem, só que isso não cobre seus custos. Então eu vou te subsidiar mais tanto. Portanto, eu, prefeitura, estou te contratando para você prestar um serviço. O táxi, eu estou te dando a licença para você prestar o serviço para você próprio. Então são modelos diferentes. A meu ver, eu acho que nós não deveríamos ter nenhum dos dois. Inclusive, uma das minhas propostas, e aí agora eu vou perder uns votos aqui. Não sei se tem taxista me ouvindo. Nós vamos desregulamentar o táxi. Vai acabar o táxi em São Paulo. Vai acabar, acabou o táxi. Se a sua chance já estava difícil, já tava... Mas a questão é o seguinte, ou a gente defende o que a gente defende, ou eu fico aqui e faço o seguinte, cara, você não sabe o que aconteceu. De repente eu virei amigo do Bolsonaro, ele pegou no meu braço e falou, Arthur, cuide de São Paulo. E ainda vai colocar alguma foto antiga, que nem tem uns caras, cara que manda. Eu quero mais uma vez lembrar você de que se você continuar mandando foto pra mim, sua com a Carla Zambelli, foto com o Eduardo Bolsonaro que tu tirou há 1 ano atrás e botando sua legenda embaixo, eu vou explanar você. Então pensa bem. Se vale a pena isso daí. Cara, na verdade é o seguinte, você sabe que com a quem que você falou? Carla Zambelli? Não, é um camarada aí. Não, porque a Carla Zambelli eu me dou bem com ela pra caramba. Tira foto com todo. Sabe quando o cara tirou foto com você um dia no rolê? E aí hoje ele tá usando a foto e colocando a legenda dele embaixo. Tipo assim, aquela foto que você nem queria tirar, que o cara do nada apareceu e tirou a foto. É essa foto. Você vê que coisa, cara. Eu me dou bem com um monte de gente. Por exemplo, Carla Zambelli me dou muito bem com ela. O Luiz Filho de Orleans e Bragança é meu irmão. A gente anda de moto junto. Não agora que eu fiquei lesionado. Você percebeu que eu emagreci e tudo. Mas nós somos amigos mesmo. Mas eu me dou mal com outros caras. Eu me dou mal com o Jordi, eu não tenho muito contato. Com o Douglas a gente já brigou pra caralho. Com o Gil Diniz já tá recuperando a relação. Mas assim, a gente é o que é mesmo e gostou, não gostou. Arthur, vamos falar de uma coisa aqui que eu quero entender, tá ligado? Mano. Que eu não... Eu vi a galera reclamando e vi a galera falando pra eu te perguntar, mas eu não quis nem assistir porque eu queria aqui olho no olho. Manda brasa. Que história é essa que você tava falando no debate, tá ligado? Porque eu não assisti o debate porque eu preferia assistir Biden versus Trump. Tava bem mais legal, tá ligado? Principalmente porque ninguém falava com você. Fizeram bullying com você no debate. Eu até zoei isso no outro dia. Tá ligado? Fizeram bullying, excluíram você. Sei até o que ele vai falar. Excluíram você do debate. Parece que no debate você disse que as mães podiam ficar tranquilas, que os filhos delas não iam mais estudar, não iam mais fazer cursinho de b-boy e pichador. Vamos lá. Sabe por que eu tô falando sobre isso? Porque isso é um passo pra você dizer também que a mãe podia ficar sossegada que o filho dela não ia estar andando de skate.
Sim. Meu ponto, que é bem simples. Eu conheço muita gente que dá aula de b-boy e eu conheço muita gente que dá aula de grafite, assim como eu conheço gente que dá aula de DJ, assim como eu conheço gente que dá aula de sapateada, assim como eu conheço gente que dá aula de um monte de coisa. Jiu-jitsu, como é o nome dele, neguinha? Que eu esqueci o nome dele agora, de jiu-jitsu, que dá aula de jiu-jitsu. O Betão, que tem até um esquema que ele dá aula... Tudo isso que eu tô falando é de graça. Eles não ganham R$1. A prefeitura bem que gostaria de pagar. Só pra ter um fulano pra chamar de seu, tá ligado? Assim como a prefeitura já quis me dar dinheiro pra eu fazer campeonato. Então, qual o problema? Vamos lá. O que foi que você disse? Eu disse o seguinte, eu falei assim, eu tenho um programa Jovem Capitalista, expliquei, e não vai ter aula na periferia. Os jovens da periferia não tem que ficar fazendo aula de breakdance e picho, não. Tem que fazer aula de educação financeira. Vamos lá. Mandei mal no que eu falei, porque expressei algo que não é o que eu realmente acredito. É o famoso acredito. ad hominem isso daí. Não é? Calma, porque você falou do mal do... Mais ou pra menos. validar o teu argumento, tu falou mal do outro. Vamos supor que eu sou contra e você é a favor. Eu pego assim, o negão é vendido. Eu não tô atacando o que você tá falando, tô atacando você. Isso é de homem. Agora, por exemplo, nesse caso, tecnicamente, não é porque eu estou realmente atacando algo que eu discordo. Mas vamos entender. Por que eu mandei mal? Ficou parecendo que eu não acho que seja bom a pessoa ter aula de breakdance ou de grafite, que seja. Ou de cultura hip hop, etc. Não é isso. Eu acho que a cultura deve ser fomentada, inclusive. Acho que... Cara, acho não. Eu entendo que isso, com certeza, tira muita gente da rua. Eu tenho um amigo grafiteiro. Enfim. Só que, a meu ver... Eu acho que se o cara tá fazendo de graça, não tem nem que discutir. Não. Calma. Tá, mas uma coisa é fazer de graça. A outra coisa é a prefeitura pagar. São coisas diferentes. A gente já vai chegar lá. Eu acho que o dinheiro público... Então, eu sou prefeito. Eu tenho dinheiro para gastar com educação. A meu ver, e aí, cara, desculpa se você não gostar. Eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum em você fazer aula de breakdance. Tem que ter todas as aulas de expressão artística, de esporte, que eu sou viciado em esporte. Tem que ter. Agora, eu acho que é mais importante educação financeira, direito, economia, cidadania. E uma coisa que falta, a meu ver, é o seguinte. Muito prefeito quer pagar de bonitinho, fazendo o seguinte. Eu tô na periferia, já sei o que eu vou fazer. Eu vou trazer aqui o pessoal do break, vou trazer o pessoal do picho, e vou dar aula para essas pessoas e vou mostrar como eu sou descoladão. Tá errado. Quer trazer? Traz. Mas traz também o pessoal do mercado financeiro. E detalhe, você pode fazer inclusive parceria público-privada sem custo. Por exemplo, nós temos em São Paulo o maior centro financeiro da América Latina. A Faria Lima, cara, nós estamos falando de pessoas que têm informação real time, são pessoas que influenciam o Brasil inteiro. Por que um cara da Faria Lima nunca é chamado para dar aula de educação financeira básica para alunos do 7º ano? No seu caso, você quer transformar isso em matéria ou você quer transformar isso num curso? Não pode, eu não posso transformar... Vamos lá. O prefeito não pode mexer em grade curricular. Então a grade curricular do MEC vem, você vai ensinar isso aqui, você vai administrar a escola para que ela ensine isso daqui. Isso aqui você não pode mexer. Não mexe na grade. Não mexe nisso. O que o prefeito pode fazer? Ele pode criar cursos extracurriculares facultativos. Eu também não posso te obrigar a fazer aula disso ou de aquilo outro. Não posso. A meu ver, a prefeitura hoje fomenta, de maneira até acertada, projetos culturais, artísticos, esportivos, ok. Só que não fomenta, e aí eu não soube me expressar, projetos que a meu ver são mais importantes, de educação financeira e cidadania. Então, no seu caso, você deveria ter se expressado em colocar além do que já existe. Exatamente. Entendeu? Mas o que me revolta um pouco, cara? Muita gente acha que o jovem da periferia, a única chance dele é ir pro esporte, jogar uma bola, ou ser grafiteiro, ou ser breakdancer. Cara, você tem talento pra isso? Explore e faça. Só que isso não é verdade. Você tem muita gente... Cara, tem um cara chamado Favelado Investidor. Conhece esse cara? Já entrevistei 2 vezes. Acabou, velho. Acabou. Por que esse moleque não teve na escola educação financeira para que mais favelados investidores aparecessem? Eu vou dar um exemplo por mim, eu não tô me colocando acima dos outros. Quando eu tinha... Em 2007, eu nasci em 86, eu tinha 21 anos. Quando eu tinha 21 anos, eu assisti gratuitamente a palestra de um cara chamado Gustavo Cerbasi. Aquilo mudou minha vida. E eu tô falando, eu tinha 21 anos, cara. 21 anos. Por que um jovem da periferia, com 12 anos, não pode ter acesso a um Gustavo Cerbasi falando pra ele, meu irmão, vem cá. Por que a gente não guarda dinheiro desde agora? Vem cá que eu vou te mostrar o que é o FGTS.
Vem cá que eu vou te mostrar o que é uma poupança. Cara, se você perguntar Mas nesse caso você teria que criar, então, um projeto para colocar esses cursos. Chama-se Jovem Porque da mesma forma que existe hoje o pessoal do break, o pessoal do esporte, esse pessoal não consegue chegar nas escolas. Eu sei porque eu frequento um CEL e eu duvido que alguém conseguiria colocar um curso desses lá. Qual que é o problema? Isso é um outro problema. Muitas escolas de São Paulo, e por incrível que pareça, São Paulo, em termos de educação, ela puxa o estado para baixo. Pra você ter uma ideia, de 10 municípios, 9 são melhores que São Paulo em termos de matemática. Você já parou para pensar? Se você pegar 10... Você é de onde? Eu sou de... sou de Ribeirão Preto, eu sou de São José do Rio Pardo, se você pegar 10, o de São Paulo vai estar atrás de 9. Isso é um absurdo, cara. O que acontece? Você fala, então as escolas estão destruídas. Por incrível que pareça, as escolas, não as estaduais, as municipais em São Paulo, a estrutura é muito boa. Só pra você ter uma ideia, mais de 99% das nossas quadras são cobertas. Aí eu pergunto pra você, por que final de semana fica fechado? Quando eu era criança, eu pulava o muro da escola pra jogar bola. Tá errado. Eu também contei isso ontem. Tá errado. Você não tem que pular o muro. Ela tem que estar aberta. Só que aí é que tá. Ela tem que estar aberta, um policial na porta falando, vem cá, vem jogar bola. Ninguém aqui vai tirar. Porque quando você vai na periferia mesmo, às vezes tem um traficante ali falando, você vai jogar bola, como é que vai ser? Quem manda na escola é o traficante no final de semana. Tá errado. Você tem que pôr a polícia lá pra que essa escola seja utilizada. Aí você pega um moleque que muitas vezes tá com baixa estima. Ele é um cara que, puta, cara, ele tá com a autoestima baixa, ele é um cara que, eu sou zoado, sofro bullying, não consigo me dar bem na escola. Aí você pega esse moleque e organiza um campeonato intersalas, sei lá, de basquete. Puta, o moleque é um puta talento no basquete, ele não sabia. Por que ele não pode se desenvolver? Aí você vai falar, pô, não pode isso no break? Pode. Claro, tem que ter. De repente você tem um break dancer na escola e você nem sabe. Isso aí recupera a autoestima do moleque. E um jovem investidor? Também. Então, o que acontece, ô negão, e eu me expressei mal, eu falo aqui, peço desculpa pra quem se sentiu ofendido, porque nesse caso, não é que você se sentiu ofendidinho, eu mandei mal no que eu falei. Nesse caso, o que acontece é o seguinte, eu não vou ser o cara que vai vir aqui pagar de descolado, falar, vamos trazer sim a cultura hip hop para as escolas e tal, tá, mas e o resto? Eu vou ser o chato que eu falo, não, vamos falar do resto. Então, realmente, mandei mal, mas... Eu sou a favor de colocar isso daí, eu acho muito difícil. Muito. E não interessa qual prefeito que entre, porque, tipo, o pessoal tem mania de achar que, tipo assim, entrou o Arthur Duval, entrou um ditador. Então, se o Arthur Duval disser no outro dia, coloque curso de break de capitalismo, de investimentos. No outro dia, todo mundo vai lá e coloca break e investimentos. Se duvidar, o investidor vai dançar o break. Não é assim que funciona. Não é. Você tem o diretor da escola, que ele é anti-horário. Mano, eu sei, porque eu ando de skate nessas escolas, velho. Se o diretor é anti-horário, mano, é mó treta você fazer qualquer coisa. Mas aí que tem jeito de você mexer. Eu ando no céu Aricanduva. Agora nós estamos com uma só que lá no Aricanduva ainda é diferenciado, porque, tipo assim, mesmo quando a gente tinha uma diretora anti-horária, ela era muito firmeza, tá ligado? Então você trocava ideia, você conseguia desenrolar. Mas eu já colei em outros céus que, por exemplo, o cara queria fazer uma reforma no obstáculo. Não é que eu queria que a prefeitura fizesse. Eu queria fazer a reforma no obstáculo. Não pode porque tem que fazer não sei o que, tem que chamar o arquiteto que construiu o rotatório, construiu há 15 anos atrás. Até mais, dependendo do céu, entendeu? Tipo, muita burocracia. Mas você vai falar do quê? Uma vez eu dei uma palestra sobre consciência. É basicamente o que os rappers falam, só que um pouco diferente. Porque o meu lado não fica anti-horário. Não, porque eu preciso saber o que você vai falar, que não sei o que, toma cuidado. Podem achar que você tá sendo político e não sei o que. A mesma coisa vai ser isso daí, mano. É que tem um lance que é o seguinte. Quando o prefeito entra amarrado, então eu vou dar um exemplo pra você. Você pegar o Bruno Covas, por exemplo. O Bruno Covas, ele fechou com o DEM, com o PP, com o Podemos, com o Avante, com o... Ele fechou com todo mundo, cara. Ele fechou com todo mundo. O cara entra na prefeitura, a prefeitura já tá loteada antes mesmo de ele ter a caneta na mão. Já tá loteado. Aí eu vou lá mexer na tua região. Você é o vereador da tua região, eu chego lá e falo, eu vou pôr um negócio assim, assim, assado. Aí o vereador fala, tem que passar por mim. Aí o cara fala, não dá pra passar porque o partido dele me apoiou e o partido dele tá... Quando você chega independente, você chega assim, de fato, podendo fazer tecnicamente, você consegue fazer. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Eu sou totalmente contra o Kassab. Acho ele um cara... Vamos lá, tem que tomar cuidado pra não tomar processo. Eu acho... Não estou falando que ele é. Estou falando que eu acho que ele é ladrão. Eu acho, tá bom? Ele, quando entrou na prefeitura, ele fez todas as subprefeituras terem subprefeitos militares. Sem nenhum tipo de relação com o todo mundo aposentado. Eu lembro.
que aconteceu? As leis dele foram respeitadas. Ele colocou lá o Cidade Limpa e todo mundo respeitou. Você pode gostar, você pode não gostar, mas todo mundo respeitou. Desde o McDonald's, que na época eu tirei muita sucata de totem de McDonald's todo mundo da sucata ganhou. Todo mundo da sucata ganhou. Até o tiozinho que tinha uma mecânica que tinha uma plaquinha na porta. Todo mundo respeitou. Agora você pega, por exemplo, um cara que entra delegado politicamente. Esse cara não consegue resolver psil, ele não consegue resolver varrição de rua, ele não consegue resolver nada. Porque ele tá na mão do vereador daquela região. Então, realmente, cara, se você entra amarrado, você tá fudido. Agora, se você entra livre, se você entra independente, você pode resolver tecnicamente os problemas. Tem esperança, cara, tem esperança. Foi bom você ter falado do psil. Sim. Como é que fica a sua relação com os fluxos? Depende. Eu acho o seguinte. Em primeiro lugar, é o seguinte. Porque dependendo do lugar, o governador não deixa nem que a polícia entre. O que acontece? Nós temos um problema antes de fluxo, que é o seguinte. A lei do psil hoje em São Paulo, ela é irrespeitável. Por quê? Eu não lembro agora o limite de decibéis, se não me engano são 55. Se você tem uma ideia, um espirro alto passa essa lei. Se é uma lei que ninguém consegue respeitar, ninguém respeita. Ninguém vai vira respeitar. zona. O que você precisa fazer em primeiro lugar? Colocar a lei do psil um limite aceitável. Ó, vamos estudar tecnicamente, beleza. Segundo ponto. Temos que chamar todo mundo de bar. Antes de mais nada, chamar o pessoal do bar que tem infraestrutura e falar, pessoal, é o seguinte, a partir do dia tal, nós vamos fiscalizar. Então vocês têm um prazo aí, X tempo, para se adaptar. Quer ter música até 3 horas da manhã? Tenha, desde que seja fechado o acústico, certo? Porque se um desrespeita, você ferra o cara que tá respeitando. Porque eu quero entrar onde? Num bar que tá fechado ou num bar que tá aberto com música ao vivo? Não tem que tá aberto, é mais fácil, já entra e já senta na mesa. Então, se todo mundo respeitar o negócio, vai. Como Lei Cidade Limpa. Lei Cidade Limpa. O que acontece é o seguinte, cara. Fluxo em lugar privado, respeitando o limite de decibel, faça à vontade. Ou, quer alugar uma fazenda, se quer alugar um bar fechado, faz. Vai lá e faz. Quer alugar uma casa de show, um galpão, faça. Agora, no meio da rua não vai acontecer. E uma das soluções que a gente arrumou, na verdade está sendo utilizada em várias cidades, se chama tempestade. Você sabe o que é, né? É um caminhão que joga água nos caras. No começo eu achei que era meme. Achei que era zoeira. Existe. E o lance é o seguinte. Você pode usar o jato fraco, que ele simplesmente molha as pessoas e molha o carro de som, então danifica o equipamento. Você pode usar o jato forte, que derruba o cara. Ou você pode usar também água com reagente químico que dói a pele. Então, isso não é violência policial. Isso não é nego tomando borrachada nas costas. Isso protege inclusive os agentes de segurança e isso resolve o problema. Tá resolvendo em vários municípios de São Paulo. Nós vamos trazer pra cá. Porque é um absurdo, cara, que em 2020, numa cidade como São Paulo, nós tenhamos pessoas tomando conta da rua. Como que você vai conseguir desenrolar isso daí se tem lugares em que a PM não pode entrar? Mais ou menos. Paraisópolis ela não pode. Em primeiro lugar é o seguinte, nem toda ação precisa da PM. Você pode fazer ação com a nossa GCM, que a meu ver, eu entrando ela vai se chamar Polícia Municipal. Essa começa por aí. Segundo ponto é o seguinte, esse negócio de que a PM não pode entrar... Não pode por ordem do governador, não pode por causa do partido. Bom. Aí é o seguinte, é questão de ligar para o governador. Você vai me ajudar? Não, então, firmeza, eu vou mandar porque desde que aconteceu o negócio em Paraisópolis, ele falou que não era pra PM entrar. E detalhe, cara, quando você vai conversar com o GCM, o comandante Braga, inclusive, é candidato à minha chapa. Todos os GCMs falam, cara, a GCM é muito preparada, a GCM quer fazer, só que não pode porque o prefeito não quer que faça. Pois é, eu vivo cobrando isso aqui também. Porque eu acho um absurdo a GCM ser usada pra pegar a tiazinha que tá vendendo Doritos. Não, mais do que isso, pegar o nego que tá mijando no patrimônio. Tudo bem, errado, mas a GCM não é pra isso. Entendeu? Na Constituição ela diz que é isso, mas a GCM tem que ter poder de polícia completo e tem que atuar combatendo o crime. Você tá levantando... Rapidinho, se vocês continuarem aqui, essa câmera não vai estar transmitindo a imagem. Você quer arrumar ou a gente continua? Não, vambora só aqui. sem parada. O cara já tem pouco tempo, porque ele ainda tem que voltar pra Assembleia. A última moda agora é que todo mundo do nada resolveu lembrar da Cracolândia. Sim. Entendeu? Por que você resolveu levantar essa bandeira? Cara, porque na cara dura, ela tá ali por um motivo, vamos dizer assim, cômodo. Tá ligado? Sabe por que eu tô dizendo isso? Depois que o governador e o prefeito resolveram fazer o fechamento maluco deles de São Paulo, eu fiz até um vídeo mostrando isso daqui, que tipo assim, a Cracolândia esvaziou. Porque
ali ela tá concentrada em 2, 3 ruas, certo? Tá aqui, 2, 3 ruas de Cracolândia. A partir do momento que todo o entorno dela tá fechado, tudo tá fechado, o centro realmente, a periferia quase não fechou, mas o centro realmente fechou. Então os nóia começaram a dar rolê por todo canto. O Cambuci encheu de nóia. A gente não quer nóia perto da gente, principalmente os que vêm de lá. Já basta os nossos nóias, que toda rua tem o seu nóia. Não tem o cachorro caramelo? Também tem o seu nóia. Entendeu? E aqui, por exemplo, aqui eu tive meu ferro velho invadido por esses caras. Então, tipo assim, por que que você resolveu mexer numa coisa que tá praticamente quase que sacramentada? Sim. Tá ligado? Vamos lá. E como resolver, lógico. Sim, eu nasci em São Paulo, cresci aqui. Cracolândia não é um problema que eu... existe uma Cracolândia? Deixa eu ir lá ver. Eu conheço isso há muito tempo. Uma vez, inclusive, em 2009, eu precisei ir na General Osório comprar uma peça de moto. E eu me perdi na rua Guaianazes, com 2 sacolas de peça de moto. Meu irmão, eu falei, fudeu. Assim, o sol tava se pondo, falei, acabou, agora fudeu, agora eu vou ser roubado aqui. E eu simplesmente saí correndo, igual um idiota com 2 sacolas. Simplesmente saí correndo. E beleza, depois dificilmente você seria roubado, sabia? Você que pensa, cara. A hora que o cara ele tá daquele jeito, ele vê que você não é dali, um abraço, taca pedra. Enfim, o lance é o seguinte, o que acontece? Cracolândia tem um jeito de resolver, só que não é uma ação isolada. Não é nem você só dar assistência e nem só você dar porrada. Cara, não adianta você ir lá passar a mão na cabeça do cara. Assistência entre aspas também, né? E não adianta você ir lá e encher o cara de porrada. Meu irmão, não adianta. O que você tem que fazer? É um conjunto de ações. Número 1. Descentralizar equipamentos sociais. Se você pegar as metrópoles, as grandes metrópoles do mundo, não existe esse negócio de equipamentos sociais centralizados. Por quê? O que é equipamentos? Assim? Por exemplo, se você vai na Cracolândia... A Craco Resiste, é isso? A Craco Resiste é uma ONG. Os equipamentos sociais eles apoiam os equipamentos sociais que são dados pela prefeitura. Tá. Pior tipo química, essas coisas. Então vamos lá, você vai no Rua Helvétia lá. Tá, o Rua Helvétia é fechado, tem uma praça na frente. Na frente da praça tem uma tenda gigante que o cara toma banho, tem comida lá, pega um cobertor, uma marmita. Por que é errado você centralizar equipamento social? O cara, quando ele vai pro crack, ele teve um problema antes dele chegar no crack. Não é que tava tudo bem com a vida do cara. Chama-se descaramento, esse problema. O que é isso? Descaramento é quando o cara é descarado. Não é bem assim. Sério? Não, vamos lá. O cara, quando ele chega no crack, ele não tava tudo bem. Ele não era um executivo bem sucedido, fumou uma pedra de crack e caiu na Cracolândia. O cara, ele tem outros problemas. Esses outros problemas derivam de problemas afetivos. Às vezes o cara teve um problema na família, alguma coisa aconteceu que o cara ficou numa situação muito ruim. Quando você tira o cara do bairro de origem dele, que em 99% dos casos é periférico, se você for agora comigo na Cracolândia, pegar 10. Você é de onde? Nenhum vai falar assim, não, eu nasci aqui no centro, eu moro aqui no centro. Não tem. O cara vem lá de Brasilândia, de Capão Redondo, o cara vem da periferia. Quando você tira o cara da periferia e joga ele no centro, você destrói os laços afetivos que ele tinha ali, ainda que defeituosos, com família, amigos de infância, professores, pessoas que ele conhece. Joga ele num centro onde as pessoas passam e olham para ele como se fosse um vira-lata, e você ainda centraliza, aumenta a Cracolândia e aquilo se perpetua cada vez mais. Tanto que nos últimos anos, se pegar nos últimos 15 anos e nos últimos meses, a Cracolândia tem crescido muito. Muito. Então, descentraliza o equipamento social. Ponto 2. Um grande defeito que nós temos nos nossos equipamentos sociais. Mas os caras, peraí, vamos segurar no ponto 1. O cara não tá lá porque ele tem um banheiro e é uma comida. Em parte sim. Ele tá lá porque é bem mais fácil comprar crack lá. Por quê? Entendeu? Porque o traficante tá lá. Por que o traficante tá lá? Porque aí nós vamos chegar no ponto 3, que são os imóveis tombados e a falta de vida no centro, que é o outro ponto. E porque ele sabe que o nóia tá perto dele. Ele usa aquele nóia, inclusive, como escudo humano, dando ali um rojão pro cara incomodar a polícia. E a polícia não consegue chegar no traficante. Porque até chegar no traficante, ele tem que passar por essas pessoas vulneráveis que tem 300 milhões de ONGs defendendo. Mas vamos chegar lá. Descentralização do equipamento social. Equipamento social completo. Você assistiu aquele filme A Procura da Felicidade? Assisti. Quando ele vai pro albergue, ele vai com o filho. Aqui não dá. É muito difícil você encontrar um albergue que acolha o núcleo familiar. Se tá você, sua esposa e seus 2 filhos numa situação de vulnerabilidade, você vai para um albergue, ela vai para outro albergue, os seus filhos vão para outro albergue. Aqui do lado tem albergue que faz isso. Aqui na rua Segrega da Moca, ou é a família inteira? A família inteira. Eu sei disso porque eu compro madeira na rua Parnacaíba. Aquela rua do lado do metrô
Pedro II aqui, eu vejo família saindo de lá. Esse é o não certo. Não sei se eles tiram... Quando entra, eles separam. Aí eu já não sei dizer. Não tem problema. Mas que eles saem, a família, pai, mãe, filho, sai de dentro do albergue, aí sai. Sim. Esse é o equipamento completo. Esse é o que tem que dar. Porque aí o cara não cria resistência. Mas esse albergue não quer craqueiro. Não, mas calma. Esse cara, você colocando um equipamento social completo na periferia, que atende o núcleo familiar, a partir do momento que o cara entra, ele vai ter 3 refeições por dia. Peraí, nós estamos falando de duas coisas diferentes. O cara que tá no albergue, ele não é craqueiro. Calma. Ele é um cara sem casa. É diferente. Mais ou menos. Tem muitos que trampam, eu conheço. Não, eu sei. Mas o Procurador da Felicidade era isso. O cara tava fazendo concurso de produto de mercado financeiro e tava no albergue. O equipamento social para dependentes químicos, muitos deles... Ah, tá. Você vai... entendi. Agora entendi. Eu que não tinha... Como assim? Você vai criar um pro cara que é dependente químico. Não é criar um. Na verdade, já existe. Você precisa levar pra periferia e atender a Por que na periferia? Porque é lá que o cara está. Arthur, como que eu vou explicar isso pra você, mano? Sabe qual é uma das melhores coisas de se morar na periferia? Não tem craqueiro. E o pouco que tem... Olha, presta atenção no que eu vou te dizer, que eu acho que ninguém te disse isso ainda. Na periferia não tem craqueiro. E o pouco que tem, ele vai pro meio do mato fumar. E o pouco que tem, ele não mexe nem com ninguém, com mulher, com criança, com ninguém. Porque ele sabe o destino que acontece com quem mexe. E não é só isso. Essa é a diferença da periferia pro centro. O cara, por exemplo, você vai falar com o Márcio Américo, né, que é esse. Ele fala que o cara tem vergonha de estar na situação de crack. Isso tem de ser usado como ferramenta para não quebrar esse laço afetivo que ele tem lá. Quando você pega esse cara, que como eu te falei, ele não vem do centro, ele vem lá de Brasilândia. Você fala pro cara, ó, se você for pro centro, você vai ter um banheiro, um lugar para você comer e um traficante protegido por um prédio abandonado para te dar o crack ali, e você joga esse cara lá, você quebrou qualquer laço afetivo que possa retirar esse cara dali. Então, mas nesse seu caso, Arthur, você só tá pensando no craqueiro. Como assim? Você não tá pensando em mim. Por quê? Eu moro na cidade de Tiradentes. Ontem eu fui comprar queijo ralado no mercadinho aqui do lado. É 30 metros daqui. 7 horas da noite. Até eu tava meio veaco de sair esse horário. O meu filho, quando eu tô na cidade de Tiradentes, 9 horas da noite eu posso mandar ele comprar pão. Calma. Eu não posso falar assim, ó. Você entende a diferença? Eu entendo, mas eu não posso chegar e falar assim, ó. Nós temos um problema de pessoas nas periferias sem estrutura social para serem atendidas, mas eu não vou pôr um equipamento lá porque pessoas que têm um pouquinho mais de condição vão sair na rua e vão olhar aquele cara. Não é olhar. Eu não quero ser roubado pelo craqueiro. Eu não quero o craqueiro invadindo minha casa. Eu não quero minha esposa voltando pela ponte onde a gente passa. Mas é que tá. Quando você centraliza isso no centro da tua cidade... Os traficantes na periferia não querem um craqueiro. Você entende isso? Entendo, cara, mas vamos lá. Quando você centraliza esses caras no centro da cidade, você tá basicamente falando o seguinte... Então ali você não rouba, mas aqui tudo bem, tá liberado e um grande domínio do crime organizado no centro da cidade tá errado. Quando você descentraliza, vamos fazer uma estimativa aqui. A última estimativa de pessoas na Cracolândia estava em torno de 450 a 500, na rua Elvete. 500 pessoas numa rua, cara, você não consegue nem andar ali. Você não consegue... Tem caso, até mais. Tem caso do policial humilde. Entrar e não conseguir sair. Uhum. Quando você... Você é de onde? Brasilândia, vem cá. 20... Brasilândia. Você é de onde? Eu sou de Capão Redondo. Pega mais 10, leva pra Capão. Você tá falando de 10 pessoas, você tá falando de 15 pessoas, você tá falando de 8 pessoas. Você tá falando de 400 pessoas numa rua com o traficante num prédio abandonado vendendo. Eu entendo que você tá na boa vontade, eu entendo que você quer acabar com a Cracolândia. Mas eu vou te dar um exemplo agora de como isso é uma ideia ruim. Mas isso não é ideia. E não tô nem falando da Cracolândia. Mas isso é o que funciona no mundo inteiro. Vamos pegar o albergue. O albergue, que não é um craqueiro. Sim. Tá ligado? O albergue tem dois tipos de gente. Tem o cara que dá um trampo, mas não consegue uma casa e também não quer invadir um lugar. E tem o cara que só é vagabundo. Ele vai passar o dia inteiro de cara pra cima e vai voltar pro albergue de novo. Tanto que você vê que ele entra de cara limpa, ele sai de cara limpa. Sim. Certo? O Felipe Sabará, que ajudou a construir esses albergues, tá ligado? Um deles foi construído na Aricanduva. Sim, eu acompanhei a construção desse, inclusive. Na Aricanduva. Hoje em dia, eu vou andar de skate no céu Aricanduva e eu não consigo mais deixar o meu filho andar de skate, deixar meu filho sozinho. E antigamente eu chegava, entrava no céu Aricanduva e tava de boa. Sabe por que eu não consigo? Porque hoje em dia, quando eu vou andar de skate no céu Aricanduva, tem pelo menos uns 10 maloqueiros fazendo sabe o quê? Nada. Mas é que tá. Como é que eu sei quanto falta pra eles partirem do nada
pro alguma coisa. E eles nem são craqueiros, mas eu Arthur. vou te falar uma coisa. Só é o cachaceiro, só. Eu entendo o teu problema. A partir do teu problema, então, a gente tem algumas opções. Uma opção, eu deixo eles centralizados no centro da cidade. Essa é uma opção. Segunda opção, eu pulverizo isso nos seus bairros de origem e tomo conta, que é o que eu quero. Número 3, eu mato esses caras. Você vai conseguir a terceira opção na segunda. Como assim? Tô mentindo, Kaique? Meu filho é periferia. Como assim? Eu não entendi. Eu tô falando por Deus isso que eu tô falando. A sua terceira opção do eu mato esses caras, ela vai acontecer na segunda. Mas, cara, o que eu tô falando é o seguinte, momento em que você pulverizar craqueiro na periferia, é exatamente isso que você vai ter. Alessandro, peraí. Você tá falando o seguinte. Então, o correto é pegar todas essas pessoas em situação de vulnerabilidade... Arthur, se alguém assalta uma tiazinha na periferia... Tá ligado? A tiazinha tá passando pela ponte pra ir buscar, eu sei disso, cara. Vai buscar o busão dela. Ninguém vai chamar a polícia pra pegar ela. O craqueiro vai terminar dentro do rio. Cara. O meu posto de gasolina é atrás do pau queimado. Por isso que não existe mais a feira do rolo de São Mateus por causa de um cara desse, sabia? Escuta aqui. O meu posto de gasolina é atrás, literalmente, do pau queimado. Literalmente, não é modo de falar, é literalmente atrás. O meu posto nunca foi assaltado. Ali tem uma praça que se você andar lá às 3 horas da manhã, você não vai ser assaltado. Porque ninguém vai querer assaltar do lado do pau queimado. É óbvio isso. É óbvio isso. A questão é a seguinte. Você não pode pegar essas pessoas em situação de vulnerabilidade e falar, putz, aqui na periferia ele vai, sei lá, poluir o céu que eu ando skate. Então deixa ele lá no centro da cidade usando droga no meio de 400 outros pessoas em situação de vulnerabilidade. Pode parecer que eu tô sendo um cara ruim, mas vai por mim. É o pensamento de 99% da galera da periferia. Cara, mas é que tá, não é ser ruim. O 1% é quem é da família. Como assim? Esse 1%. 99% pensa igual a mim. 1% então, provavelmente é da família. Vamos pensar o seguinte. O que a gente vai fazer com essas pessoas? Porque assim, no resto do mundo, estudando as soluções, todas as soluções passaram por você descentralizar equipamento social. Todas. Você descentraliza o equipamento social, você oferece o equipamento social completo e aí tem todas as outras, né? Você revitaliza o local e como que você revitaliza? Eu não estou falando que a prefeitura vai lá comprar e vai reformar nada. Muito pelo contrário. Se você fizer isso, primeiro que você vai gastar um dinheiro que não existe, você não tem. Segundo que vai ser ineficiente. Você libera e aí você vai falar, Arthur, de novo. Você libera o plano diretor para que as pessoas construam. Por que o centro é o paraíso de quem quer manter a Cracolândia? Se você pegar, por exemplo, Rio de Janeiro inteiro. Rio de Janeiro inteiro tem aproximadamente 400 imóveis tombados. Tá ligado que é imóvel tombado? Ele é histórico, você não pode mexer. Histórico. Aqui em São Paulo, só na região central, nós temos mais de 900. Aqui, quando você tomba um imóvel, você não tomba só o imóvel, você tomba o entorno dele. Se eu tenho um imóvel que não é histórico e é na frente do imóvel tombado, eu não posso reformar porque eu posso interferir naquele imóvel. Eu tenho que ter uma puta burocracia. Isso muda no plano diretor? Muda no plano diretor. Você deixa um plano diretor mais permissivo, as suas derivadas, que são as leis de zoneamento, mais flexíveis, e você também consegue, a partir dali, flexibilizar a lei de tombamento. Não é que não tem que ter, tem que ter. Só que se você tem um prédio tombado, você tem que preservar a fachada e usar ali dentro. Isso, o que eu tô falando? Não é você pegar e pulverizar a Cracolândia. É você de fato falar assim, você vai criar uma vida para que aqui não se crie uma Cracolândia. Isso não tem que ser feito só no centro da cidade, tem que ser feito em tudo quanto é lugar. Se você pegar São Mateus, por exemplo, 75% dos imóveis lá não tem regularização fundiária. O cara não tem o título do imóvel que ele vive. Como que esse cara vai criar uma grande empresa? Como que esse cara, por exemplo... Por que as empresas de telemarketing estão na Paulista? Se os operadores estão na periferia? E as empresas querem ir para a periferia? Porque então, nesse caso, você também está dizendo que você regularizaria os imóveis da galera. Exatamente. Agora eu vou te falar uma coisa. É muito mais fácil você controlar uma mini Cracolândia com 20, 30 pessoas do que uma Cracolândia com 500. Se você tem 20 pessoas usando droga no local, você manda algumas viaturas da polícia e você consegue controlar aquela situação. Se você tem 500 pessoas numa rua usando drogas, você não controla aquela situação e ponto. O que acontece lá na Rua Helvética, eu tava lá e virou fluxo, não sei se você viu esse vídeo, foi exatamente isso. Do nada, foi realmente do nada. Um cara falou mais alto, o policial falou, acalma, já era, já começou a soltar o rojão. Foi isso aí que deu um BO com você esses dias aí, falando que você tava... Como é que é? Não é campanha antecipada, como é o nome, Moca? A gente deu até a notícia. São coisas diferentes, né? O lance do... Dois itens diferentes.
O lance da Cracolândia, disseram que eu combinei... Olha isso. Disseram que eu combinei com a polícia pra fazer uma operação. Isso. Aí eu pergunto pra você. Como que eu combinei? Como que eu combinei se a polícia não simplesmente vai lá, vamos dar umas porradas no pessoal. Não é assim que funciona. Normalmente a polícia aguarda eles. Reage ao que tá acontecendo. Esse é o primeiro ponto. A polícia cerca eles, normalmente. Segundo ponto, como é que eu planejei, se eu entrei numa live, e dava pra ver, a hora que eu entrei na live, tinha 2 viaturas ali. O pessoal do IOP começou a chegar depois, demorou uns 5, 6 minutos pra chegar. Você acha que eles chegaram porque ali tinha um deputado estadual? Não, porque... E outra coisa... Tipo assim, alguém passou filmando, tem um deputado estadual aqui, se acontecer alguma coisa com ele, vai dar merda pra nós. Não tô dizendo que você chamou, sim, entendeu? Sim, mas não foi, não é porque é o seguinte, nos últimos 65 dias, o fluxo virou 16 vezes. E o IOP foi chamado às 16 vezes. E os vídeos que os moradores fizeram era exatamente da mesma situação. As Duster lá do IOP chegando, rojão no policial, mesma coisa. É exatamente. A diferença é que dessa vez eu mostrei numa live. Foi só essa diferença. Qual que é a sua treta com o Lancelotti? Porque, vou falar uma parada aqui. Porque eu, sinceramente, tenho muito medo dessa gente. Então, gente? Gente, essa gente do Lancelotti. Tatuapé, Glicério, Vila Prudente, Moca, Cambuci, Liberdade, entendeu? Se você conhece alguém que mora perto das emissões, pergunta o que você acha do Lancelotti. Eu quero entender o seu problema com o Lancelotti. O que acontece é o seguinte, cara. Como eu te falei, eu conheço São Paulo, não é porque eu vim agora disputar a eleição. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu tenho milhares de amigos, empresas, clientes, fornecedores. E eu conheço a realidade. É fogo chamar o cara de padre. Porque o que acontece? Só uma coisa Querendo antes. ou não, ele é. Só uma coisa antes pra deixar bem clara. A instituição igreja é uma coisa. Um padre individualmente é outra. Então, a instituição igreja, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, inclusive, antes dos anos 50, porque nos anos 50 foi criado o Ministério da Saúde. Quando as pessoas não tinham direito à saúde, quem cuidava das pessoas eram as santas casas. Certo. Então, a igreja é uma coisa. Padre Júlio Lancelotti é outra. O Júlio Lancelotti, o que acontece? Inclusive, estão falando que eu não posso falar do padre. Claro que eu posso. Estou falando aqui, inclusive, agora. O que ele faz é o seguinte. Ele usa essas pessoas, tá, como massa de manobra, infelizmente, tem que tomar cuidado aqui, para ter relações questionáveis com ONGs que recebem dinheiro público. Qual a prova que eu tenho disso? Número 1, qualquer ação policial é atrapalhada pelo padre Júlio Lancelotti. Qualquer. Se a polícia vai lá, fala, oi, tudo bem, o padre tá lá falando, sai daqui, a GCM abusou, a GCM não pode, a GCM... 2. As pessoas em situação de rua só crescem. Exponencialmente. O que ele está fazendo é bom? Por que essas pessoas continuam lá? Número 3. As ONGs. Em tese, o que ele faz é só distribuir comida e cobertor. Até aí, pergunta se está saindo do bolso dele. Entendeu? Agora é o seguinte. O dinheiro para essas ONGs, cada contrato é de um jeito. Eu fui atrás da prestação de contas. É impossível você entender aquilo. Eu sentei com o advogado e tentei entender. Vem cá, vamos pegar 10. Vem cá. As ONGs dele recebem dinheiro da prefeitura? Não são deles. Não são deles. Tipo, brother. É isso. Brother, que ele conhece. Claro, ele é o orçamento da assistência social da prefeitura. Você não consegue entender a prestação de contas, cara. E tem um outro ponto também, que é sensível de tocar. Eu peço desculpas antecipadamente pra quem se ofender. É um assunto forte. Eu já vou avisar antes de falar. Tem vídeos dele onde supostamente, eu tenho que tomar muito cuidado como eu falar isso, ele conversa com uma criança que eu recebi, ele se masturba, e tem vídeos dele se masturbando na igreja, cara, com um santo atrás, e ele tem diversas acusações de pedofilia. A pergunta que fica então, por que a casa dele não cai? Eu também queria saber, cara. Eu juro que eu também queria saber. Você vai perguntar pra qualquer pessoa que mora nessas regiões que você citou, todo mundo faz a mesma pergunta. Por que a casa desse cara não cai? Todo mundo tem uma opinião bem formada sobre ele. Eu não vou falar a minha porque eu tenho família. É difícil, cara. Assim. Só que é que tá, você viu uma coisa como é? Todos os candidatos foram lá pagar de bonzinho. O Márcio França foi lá abraçar ele, o Bruno Covas foi abraçar ele, o Boulos nem se fala, né? O Boulos é parça. Eu pergunto, e aí, cara? Nós vamos ficar quieto até quando? Eu tenho 34 anos. Desde que eu tenho pelo menos uns 20, então nós estamos falando de mais de 13 anos, eu tô ouvindo as coisas que eu ouço dele.
Eu vejo as coisas que eu vejo dele. A gente nunca vai bater de frente. Eu tô disputando a eleição pra ser prefeito de São Paulo. Eu vou ficar quieto? Não dá, cara. Tô sendo processado, tô sendo censurado, tô sendo ameaçado. Mas e aí? Nós vamos ficar quieto? O pessoal até tocou. Fala dele, meu irmão, fala dele, já tá o pessoal aqui com certeza. Segura a língua. Meu Segura a língua. Toma cuidado, tal, use a palavra supostamente. Como você falou do Boulos, vamos falar de um negócio interessante também. Você entende a diferença entre ocupação e invasão? Entendo. Do ponto de vista deles, entendo. Não tô falando do ponto de vista deles porque eu acho errado. Eu tô falando do ponto de vista real. Pra mim, não. Entendeu? Pra mim é o seguinte, de quem que é esse lugar aqui? Esse lugar aqui tem dono. Eu entrei porque você deixou. Isso. Então tudo bem. Se você não deixar entrar, eu posso entrar? Não. Acabou. Ponto. Ponto final. Porque eu digo pela minha experiência de sucata, você é da sucata, então a gente ouve essas histórias toda hora. Inclusive você viu meu vídeo? Vi o vídeo. O que não falta é ferro velho que montou em lugar que era invadido. Eu conheço gente, Arthur, que hoje tem empresa e nunca pagou um aluguel. E essa mesma gente até hoje mora em locais que eles ocuparam e que eles trocaram ideia com o dono. O dono, tipo assim, o Cambuci, a Moca, a Liberdade, de novo, os mesmos bairros, ó, Vila Prudente, Moca, Cambuci, Liberdade, Ipiranga, chegaram num ponto em que, tipo assim, dependendo do cara que entrou no seu imóvel, você dá graças a Deus. Porque tem o cara que chega e, rouba sua fiação, rouba seu encanamento, entendeu? Tira todos os ferros que ele pode tirar e depois ele loteia o lugar. A gente conhece aqui. Aí põe pai de família lá com 2 filhos, nunca mais você vai tirar. Acabou. Nunca mais você vai tirar. E tem o cara, tá ligado? Que realmente ele não tinha jeito e ele entrou muitas vezes em terreno da prefeitura, que é onde se iniciam as favelas. Não tô falando daquelas favelas que num dia tem um terreno vazio e no outro, magicamente, aparece madeira e o nego constrói barraco sem nada dentro. Essa é a diferença de invasão para ocupação. Vou dar um exemplo. Favela da Vila Prudente. Existe lá desde que eu nasci. Eu duvido que ali alguém tenha casa com o seu... Lógico que não. Se a favela foi invadido, certo? Só que ali você tem casa, você tem comércio, você tem tudo lá dentro. Ou seja, é uma ocupação. Se tivesse um dono mesmo, o nego já tinha saído de lá há muito tempo. A diferença para uma invasão é o cara que faz exatamente o que eu falei. Ele invade uma empresa, ele rouba todos os fios, ele tira... Eu tenho empresa aqui atrás de mim, aqui, ó, que os caras tiraram os ferros da estrutura. Tá ligado? Eu vi essa cena, o cara quebrar na solda o ferro, cortar na solda. E depois ele loteia os lugares. Ou então, num dia o terreno tá vazio e no outro dia tem uma favela, porque magicamente apareceu madeira e telha, sabe Deus da onde, tá ligado? Do dia pra noite. Como a gente vai fazer com quem realmente ocupou? Que é o caso, por exemplo, de muitos imóveis que tem lá na cidade de Tiradentes. Em primeiro lugar, eu vou te pedir um favor. Não use mais essas palavras. Porque o que acontece? Teoricamente, eu tô falando tecnicamente na Constituição, o que é ocupação? É você fazer o uso social de uma propriedade. Isso é o que o Guilherme Boulos defende. O Guilherme Boulos... Aí é que tá. O que é isso? O que o cara decidir. Porque eu olho isso aqui e falo assim, posso falar uma coisa? Você não precisa dessa sala pra fazer isso aqui. Você pode usar metade e uma família vai ocupar esse espaço. Eu estou usando socialmente a tua propriedade. Mas aí a diferença que eu mesmo acabei de colocar. Não, calma. Eu não concordo com isso. Pelo amor de Deus, eu sou totalmente contra isso. Certo. O Guilherme Boulos, ele se apoia nisso pra falar, ó, isso aqui é uso social da propriedade. O que é a invasão, tecnicamente? É o ato de você não poder entrar no lugar e você entrar. Acabou. A meu ver, invasão e ocupação é a mesma coisa. Se eu quiser ter um terreno pra ele ficar olhando pro teto sem nada dentro, o terreno é meu. Ponto final. O que acontece? Qual a solução que você tem? Isso já, inclusive, está previsto em lei. De pessoas que, por exemplo, eu não vou usar essa palavra ocuparam, mas entraram num terreno e fizeram uso daquele terreno por muitos anos. Certo. Existe o tal do uso capião. O que é isso? Você entra num terreno, você comprova que você está ali há mais de 20 anos, nunca ninguém reclamou a propriedade daquele terreno, ele passa a ser seu. O que dá para fazer? E, cara, tem bairros em que 95% das moradias são assim. Você cria um marco temporal. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu não tô falando que vai ser esse, eu tô falando que pode ser esse. Aí você tem que fazer um estudo técnico de bairro por bairro. Vamos por 20 anos. Se você me comprovar que você tá aqui há 20 anos e ninguém pediu o título de propriedade daqui, eu vou te dar um título de propriedade. Você passa a ser proprietário desse terreno. O que não pode? Já existir o título de propriedade. Já existir um reclamante. Então, vamos supor, isso aqui é meu e eu estou falando que é meu. Há 15 anos eu tô falando que é meu. Só que você tá aqui e ninguém me tira. Tem que dar reintegração de posse. Você vai sair e acabou. É assim que tem que funcionar.
Inclusive, cara, muita gente ganhou muito dinheiro em São Paulo fazendo a tal da grilagem. O que é grilagem? E é engraçado, mas é verdade. O cara pega um papel, escreve lá. O Alessandro, tal, tem um terreno de X metros de frente pra rua tal, 40 e tantos graus em frente, não sei o que, faz a descrição, registra no livro da página do cartório tal. Ele pega esse papel, põe numa gaveta, enche de grilo, deixa os grilos lá um tempo. O papel envelhece, o grilo envelhece o papel, ele chega no cartório e registra a propriedade. Isso é grilagem. Jura que daí que vem a palavra grilagem? Pois e eu sempre achei que vinha de grilo porque o grilo invade. Eu sempre achei que vinha de grilo. Não, porque o grilo na gaveta ele envelhece o papel. E aí o que acontece, cara? Se você cria um marco temporal e regulariza isso, você de fato dá o título de propriedade. Isso aqui é teu. O que você quer fazer? Quero vender, quero alugar, quero construir. O problema é teu, é seu. Agora o que não pode, e aí uma outra coisa que você tem que fazer. Pega os imóveis públicos, em primeiro lugar, cataloga, que o Holiday tem um projeto que passou e o Dória vetou, de catalogação de imóveis públicos e vende. A prefeitura não tem que ter prédio, cara. Pra nada. Se a prefeitura precisar de algum lugar físico pra fazer alguma coisa, ela aluga. A prefeitura não tem que ter imóvel. Ponto. Tem que vender tudo. O Wilton Paes que caiu, você tá ligado, né? Pra quem não sabe, o Wilton Paes, um prédio que tinha uma ocupação dentro. Acho que era Largo do Paysandu. Uma ocupação dentro. Hoje, inclusive, tem um equipamento social. Mas aí onde tá a grande diferença? Tá vendo o que eu tô falando? A grande diferença tá aí. Por exemplo, lá na Tira, você tem... inúmeros terrenos que estão vazios. Não é baldio, é vazio, tipo mato, entendeu? Tanto que tem partes em que eu acho que confunde com a parte de mata do parque... Meu nome, neguinho, aquele parque que tem lá perto da gente, parque... Não do Rodeio, o outro, que fica em Itaquera. Parque do Carmo, tem parte que eu acho que confunde com o Parque do Carmo. Então, tipo assim, eu moro na Tiradentes há 20 anos. Eu lembro de chegar lá e só ter, tipo, mato. E hoje tem, literalmente, um bairro. Com empresa. Sim. E o caramba. Esse cara, ele tem que ter alguma lei que deixe ele ter aqui. É isso. É o marco temporal. Porque, assim, eu não posso falar assim, ó. Quem chegou semana passada vai ter dono terreno. Todo mundo vai invadir um monte de lugar. Você tem que criar um marco temporal que... Aí é que tá. Por isso que é complicado. Você tem que ver a história de cada bairro. Fazer análise de um a um. Então não é assim, ó. Esse lote aí... Põe a bandeirinha. Quem tá, hein? Não é assim. Qual é o teu espaço? Onde você cercou? Vamos trazer um cara aqui. Ele vai medir o teu terreno. Cara, é trampo, mas tem que fazer. Tem que fazer. Eu vou te falar... Hoje em dia o que a prefeitura faz é pegar um terreno do lado, construir uns prédios e falar, ó, esse pessoal que tava aqui, agora vocês têm um apartamento. Exatamente. Mas é uma merda isso. Exatamente. Porque você antes morava numa casa e agora você tem que morar num apartamento. Não, e outra... Não faz sentido. Você começa... Assim, primeiro que a prefeitura não tem... É impossível como construir a cidade inteira. Você não vai construir um grande Singapura em São Mateus inteiro. Você não vai fazer. E a iniciativa privada quer fazer. Só deixa os caras trabalharem. Se você regularizar bairros, as empresas começam a ir pra lá. Cara, Zona Leste tem 30% da população. Nós estamos falando de mais do que o Uruguai e Campinas somados. Você tem 10% dos empregos. Você tá falando pro cara assim, velho, se vira pra ir trabalhar. Você vai se pegar... Agora, se regulariza fundiariamente esses bairros, as empresas querem ir lá. E isso já existe a demanda. É o que eu te falei, uma empresa de marketing não quer pagar o aluguel que paga na Paulista. Só que os caras estão em um prédio com não sei quantas estações. Ele precisa ter energia elétrica, precisa ter segurança, precisa ter um terreno em que ele vai alugar e vai ter um contrato de 20 anos ali. Por que é tão difícil fazer isso que você está falando? E é tão fácil, por exemplo, eu invadir um terreno e pedir para instalar água e luz? Faz sentido isso? Simples. Eu vou te falar a resposta. Porque se você não tem água e luz, o que você vai fazer? Você vai fazer um gato. Quem é que vai se prejudicar? A empresa. Então, a interesse da empresa, eles correm lá e ligam. Se eu sou Eletropaulo... É uma coisa que nunca entrou na minha cabeça isso. É simples, cara. Eu sou Eletropaulo. Eu vendo energia pra ele e pra ele. Eu ganho 10 e ganho 10. Então eu tô ganhando 20. Se eu te der energia, eu vou ganhar 10 de você, eu vou ganhar 30. Se eu não te der, você vai roubar deles. Então eu vou prestar o serviço e não vou obter. Então eles fazem isso pra reduzir o número de gato. Porque a partir do momento que você coloca um poste em uma luz, você basicamente tá dizendo que aquilo é do cara. Sim. É basicamente isso. Você praticamente tá admitindo. Mais do que isso. Se você pegar, por exemplo, Engenheiro Marcilac, esses lugares que são distantes da minha realidade, inclusive, e da sua também, que você é Zona Leste, mas assim, tô falando assim, extremo sul de São Paulo mesmo. Tipo, eu tô falando assim, lugar... Cara, esses dias eu fui lá final de semana. Às 2 horas da manhã pra eu chegar em casa, eu demorei 1h10 de carro. É longe, cara, é longe. Você chega lá, velho, os terrenos são todos dominados pelo PCC. O cara chega lá e fala assim, você quer morar aqui? Você vai pagar, você vai fortalecer... Eles chamam assim, você vai fortalecer a administração.
e você paga o PCC. O cara te arruma uma água, luz, tudo, você fica lá pagando o PCC. Irmão, tá errado. Se você não trouxer esse cara para as áreas centrais, você fala, meu irmão, você não vai pagar R$300 por mês pro PCC. Você vai pagar um pouquinho mais, vai pagar R$500. Só que você vai morar num lugar que você vai estar do lado do teu emprego, você vai ter segurança, vem pra cá. Sai dessa área de manancial, sai da área de preservação ambiental, sai de dentro do cemitério. Meu irmão, eu fui no cemitério da Nova Cachoeirinha. Essa eu já ouvi também. Quem mora dentro do cemitério é foda. Cara, mas assim, não é que o cara... Eu tô falando de casa de alvenaria. Uhum. Casa de alvenaria dentro do cemitério, brother. Casa de alvenaria com aquecimento solar. Dentro do cemitério, cara. Mas assim, quem construiu? O PCC, o comando construiu pra mim. Não dá, cara. Então a prefeitura não consegue tomar conta. Tem que fazer concessão. O que for prédio público vende, o que for administração pública faz concessão. Cemitério tudo concessão privada e deixa o negócio ser regulamentado. Porque senão, posso falar, cara, nós vamos nos tornar o próximo Rio de Janeiro. Ó, Alessandro, 3 e 7. Tem que liberar o Arthur, então a gente puxa pro fechamento e vai perguntar pra você. Deu audiência ou mais ou menos? Tá bom, ó. Isso é muito ou pouco? Eu não tenho ideia. É muito. Normalmente Bastante, a gente é 1.600, 1.800. Bom, o pessoal tá me xingando aí com certeza, mas Tá nada, todo mundo tá aqui te elogiando, todo mundo feliz. JP Gil mandou aqui, ó. Qual o plano do Arthur pra sair do patamar de 2% pra ir pro segundo turno? Aproveitando essa pergunta aqui, eu queria entender uma coisa. Como que você pode estar com 1% se você na internet bomba tanto? Vou explicar já. Você acha que tem um plano contra o Arthur Duval? Não existe um plano da mídia contra o Arthur Contra o Duval. Arthur Duval? O que acontece é o seguinte, primeiro ponto, pesquisas a essa distância da eleição, elas mostram muito mais um recall do que de fato a intenção de voto. Tanto que a maior parte das pessoas não decidiu. Quem ganha hoje? O branco e nulo e indeciso. Então, hoje o cara olha lá o cartãozinho, ele fala assim, Bruno Covas, já ouvi falar, tá bom, vai esse cara aqui. Russomano, não é aquele cara, tá bom. Isso não significa que ele vai ganhar a eleição. Tanto que o Russomano, ele sempre, pra quem é de São Paulo há muito tempo, o Russomano sempre é líder. Não é que ele tá entre os primeiros, o Russomano é sempre o primeiro. Você acha que é por causa da televisão? Lógico. Dos programas dele? Tem outro ponto. A metodologia de pesquisa não é eficiente. Eu vou dar um exemplo pra você. A última pesquisa Ibope que saiu, tá todo mundo... Tá o Bruno Covas, o Russomano e o Boulos lá em cima. Todo o resto, todo mundo com 1%. E a Vera do PSTU com 2,5%. Você acha que a Vera do PSTU tem 2,5%? Meu irmão, outra coisa. Você vai pegar Dória, Marquesan em Porto Alegre, Zema em Minas, Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Todos saíram de 2%. Então, porque assim, ó, eu faço a medida. Como a gente é da internet, a gente mede pelo positivo e negativo. Então, por exemplo, Arthur Duval lança um vídeo. Um vídeo seu bate fácil 100 mil acessos, às vezes 200, dependendo do tema, vai até mais longe. A sua quantidade de likes é muito grande comparada à quantidade de dislikes. Sim. Aí a gente vira lá, por exemplo, o Celso Russomano, outro dia tava fazendo uma live. Tinha o quê? 1.000 pessoas, tá ligado? Na live do cara. E tipo assim, eu fiquei pensando, caraca, mano, um cara que só tem 1.000 pessoas numa live dele, como que ele tá chegando tão... É o recall de pesquisa e tem um outro lance também. A Joyce é outro ótimo exemplo. Que qualquer vídeo que ela lance, a quantidade de dislike é absurda. Sim. Então, tipo assim, como ela tá na sua frente? Então, tipo, entendeu? Tem um lance também que é o seguinte, que acontece, aí é especificamente comigo. As pessoas sabem quem é o Mamãe Falei, não sabem quem é o Arthur Duval. Como assim as pessoas não sabem quem é Arthur Duval? Cara, aconteceu hoje, eu tava almoçando, o cara falou, você não é a Mamãe Falei? Legal, tal. Falei, eu sou candidato a prefeito. Você é candidato? Sou, legal, qual que é o teu número? Aí eu, você chama Arthur, o nome do meu filho? Sério? Caramba, velho, Os caras não sabem que o Arthur Duval é a Mamãe Falei. Tanto que a gente vai mudar agora isso, né? O Datena, inclusive, me deu a sugestão. Falou, Arthur, acho que você devia mudar, tal, você é mais conhecido como Mamãe Falei. Eu falei, vou experimentar. Então, a próxima pesquisa que vai sair Arthur Duval. Acho que as próximas 2. A outra já vai sair Mamãe Falei. Você confia nessas pesquisas? Eu não acho, sinceramente, que as pessoas sejam compradas ou que as pesquisas sejam fraudulentas. Eu acho que o método de pesquisa não é... Tipo o lugar onde ela é feita? O lugar onde ela é feita. Se você fizer em Higienópolis, o Boulos ganha. É um bagulho muito louco. Vou dar um exemplo pra você. Vamos supor que você tenha... E não vou nem nomear candidato A ou B. Vamos supor que você tem um candidato que todo cara muito rico vota. Um cara muito rico. O cara anda de carro blindado, mora ali nos Jardins. O cara muito rico vota nesse candidato. Esse cara não tá andando na rua parando pra responder pesquisa.
Esse cara não tem telefone fixo pra você ligar e responder pesquisa. Você pega, por exemplo, o cara que é empresário, que ele tá sempre na correria. Ele nunca vai parar pra responder uma pesquisa. Agora você pega uma dona de casa que tá em casa o dia inteiro indo na padaria de boa. Fazem ligando, né? Fazem ligando e fazem presencial também, em porta de metrô. Mas quem é que para na porta do metrô pra responder uma pesquisa? Uma pessoa que tá com tempo. Então, muito desempregado, uma pessoa de idade responde pesquisa. Que não é o meu público, por exemplo. Não é o público da Joyce, não é o público do André, não é o público do... Deixa eu ver quem mais tem aí. Do Boulos também não é. É o público do Russomano e do Covas. E do Tato do PT. E um pouquinho do André. Então, assim, isso também faz a diferença. Tanto que todas as pesquisas... eleição de 2018 deu zebras todas. Todas deram zebra. O Romeu Zema, na sexta-feira, ele não ia pro segundo turno, cara. Chegou no domingo, ele foi pro segundo turno como favorito e destruiu no segundo turno. Atropelou. Então, porque a conta que eu faço é sempre essa. Tipo assim, vamos lá. Tem a galera bolsonarista, não gosta de você e pronto, acabou. Tá ligado? Mas, tipo assim, você... Se comparo você com a Joyce, que foi... Nossa, eu sou mais filha do que o Eduardo. Tá ligado? Tipo, a proporção de quando você faz um conteúdo e ela faz, além da sua ser muito maior... Tipo assim, a sua taxa de dislikes não é tão grande comparada outra, a ela. cara, tem uma você coisa... tem uma taxa de likes muito superior a de dislikes. Tem uma coisa que é o seguinte, cara. Isso ninguém pode falar de mim. Eu realmente falo coisas que desagradam. Só que eu não sou falso, cara. Eu não sou falso. Eu falo o que eu penso pronto e acabou. E o cara às vezes não gosta e é verdade. Agora você pega, por exemplo, o Russomano. Meu irmão, não dá pra votar no Russomano. Esse dia, ontem eu tava com... Que fique entre nós aqui. Eu tava com o Gil Diniz. Falei, ô Gil, e aí o Russomano? Ele... Não tem o cara falando, não, Russomano, pô. Porra, puta. Não tem, velho. Você acha realmente que o Jair Bolsonaro pegou no braço dele, olhou nos olhos dele e falou: Celso, cuide de São Paulo? Meu irmão, o máximo que ele falou: ô Celso, dá um jeito de São Paulo aí, dá alguém? Não deixa cair na mão do PSDB. Sabe, não deixa cair na mão do PSDB. Não dá pra votar naquele cara. Então, assim, eu ainda acho, cara, que quem não for... O cara que ele é bolsonarista muito raiz, tipo assim, intervenção militar com o Bolsonaro no poder, esse cara não vota em mim. Esse cara, sei lá, ele vai votar no Levi Fidelix. Nem no Russomano. Vai votar no Levi Fidelix, ele não vai votar em mim. E eu também não quero agradar esse cara. Agora, o cara que fala assim, puta, eu votei no Bolsonaro, ainda acho que ele é a melhor opção porque não tem outro. Esse cara talvez vote em mim porque, vamos ser sinceros, vamos olhar o cardápio. Quem é que tem aí? Na última vez que você teve aqui, eu ainda falei isso pra você. Falei, São Paulo vota no menos pior. É isso, São cara. Paulo não levanta a bandeira pra falar, puta, esse cara é foda. Cara, quando eu apoiei o Bolsonaro, eu apoiei falando, assim, cara, é o menos pior. Tá bom, vou fazer o quê? É segundo turno. Você tem o Bolsonaro, meu candidato dos sonhos? Não, só que o outro quem que é? O Haddad do PT. Pesadelo. Eu vou apoiar o Bolsonaro mesmo. Que foi até a gente brigou, inclusive, com uma parte do Partido Novo que não queria. A gente falou, meu, tem que ir, cara, outra opção é o PT. Beleza. E hoje eu me coloco na mesma situação. Falei assim, cara, beleza, vamos olhar as outras opções. Quem que você tem? Você tem o André Matarazzo, que foi vice da Marta e é do Partido Kassab. Você tem o Levi Fidelix, que é do Aerotrem e não vai ganhar nem pra síndico de prédio. Você tem a Joyce Hasselman, que não precisa nem dizer. E você tem o Russomano, cara. Sabe, dá pra me colocar um pouquinho de menos pior, vai? Acho que dá, né? Ó, Gilberto Madeira pergunta aqui. Salve, Negão e Arthur. Gostaria que ele dissesse quais os maiores problemas de São Paulo e como ele pretende resolver. Abraços aqui de Gilberto, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. 2 problemas de São Paulo, não vou me estender muito. Número 1, plano diretor, revisão do plano diretor em 2021. Número 2, máfia do transporte, quebrar os contratos, como eu te falei, e fazer contratos que separem o risco de capital do risco de operação. E trazer os aplicativos. Juliana... Vai voltar a TV em São Paulo. Aí eu quero ver, mano. Aí eu quero ver. Voltar selado aqui, ó. Juliana Fidalgo manda aqui. Boa tarde, Arthur. Minha pergunta é a respeito do seu posicionamento durante a pandemia. Era minha próxima pergunta. Sim. Você, como liberal, como se sentiu ao tomar decisões para manter o trabalhador em casa? Como se sente ao ver as pessoas obrigadas, e ela colocou isso em caixa alta, caps lock no último, a usarem máscaras ou a tomarem vacinas? Eu gosto muito de você, é uma decepção que até hoje me dói. Abraço e obrigado. Boa sorte. Primeiro conceito é o seguinte. Tanto, ela criticou, mas ela gosta, porque ela já mandou um boa sorte. Mas esse, posso falar? Esse é o tipo de comentário que bate aqui, ó. Você é um filho da puta como... Ah, meu irmão, tá bom. Ó, Arthur, gosto de você, mas você me decepciona nisso. Esse você... Opa, onde eu acho que você moscou na época da pandemia. Vamos lá. Eu vou te explicar minha posição, muitos vão discordar. Número 1. Você, só pra explicar que não há contradição nisso em termos de ser liberal. Isso não significa que você vai concordar com isso. O liberal não significa que você tem que desrespeitar o governo, não existe isso.
O liberal acredita, em primeiro lugar, no princípio de respeito à vida. Certo. Se eu acho que fazer atitude A vai desrespeitar a tua vida, é liberal você intervir na liberdade individual no sentido dessa pessoa não fazer atitude A. Ponto. Eu não tô falando de pandemia. No caso da pandemia, minha visão, o que a gente deveria ter feito? Uma quarentena curta para organizar o sistema de saúde. O problema é o seguinte, tá vindo uma doença que ninguém conhece, tá matando um monte de gente no mundo inteiro. É gripezinha? Desculpa, não é gripezinha. Histórico de atleta salva? Desculpa, não salva. O que a gente vai fazer? Não sei. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma quarentena de 15 dias, radical, pra gente organizar o sistema de saúde. O sistema de saúde está organizado, libera, ponto. Mas o sistema de saúde do Brasil, né, nem de São Paulo, é zoado desde sempre. Como que em 15 dias ia desenrolar isso daí? Não se fez um hospital de campanha e gastou milhões num hospital de campanha. Então tem jeito de fazer. Se fizer bem organizado, dá. Mas ele demorou pra ser feito. Ele não foi feito em 15 dias. Não, ele foi feito até rápido, cara. O problema é que se gastou a mais do que se devia. Inclusive, a gente tá assinei ontem uma CPI para que se investiguem os custos. Muita gente fala, você vai lá apoiar. Eu sou o maior crítico do Dória. Inclusive, ontem eu assinei 2 CPIs para que se apurem isso e eu quero ser membro, inclusive. Agora, o lance é o seguinte. Eu acho que nós tivemos o pior dos dois mundos. Nós tivemos uma crise econômica absurda e nós tivemos a doença se espalhando. Então, a meu ver, quarentena curta e rígida e depois abre. Organizou o sistema de saúde, tá todo mundo pronto. Vocês entenderam que vai vir um... Vocês entenderam que tá todo mundo em ritmo de guerra aqui? Bora, vamos pro trampo. Aí sim. Entendeu? Agora não fazer o que foi feito. Mas de qualquer forma, isso não tem... O prefeito soldou porta. Não, isso é um absurdo. Outra coisa que eu sou contra. Pra mim, tipo assim, acaba a frase aí. Outra coisa, eu sou contra a obrigatoriedade de uso de máscara. Em nenhum momento eu falei que... Eu sou a favor de usar e sou a favor de que ambientes privados possam restringir a pessoa de entrar se não usar máscara. Ok. Eu sou contra a prefeitura poder prender uma pessoa porque ela não usou máscara. Vou dar aquela multa de ser Em nenhum momento, vocês podem procurar, vocês nunca vão achar um vídeo meu dizendo se não usar máscara tem que chamar a polícia. Não. Ambientes privados... Você quer qual é a tua regra aqui? Aqui só ainda camiseta amarela. O ambiente é teu, você faz o que você quiser. Ambiente na rua. Eu uso máscara e sou a favor de que use. Se você não quer usar, sinto por você. Mas a gente ficou quase 7 meses nessa brincadeira. Não faltou o Arthur, mamãe, falei, gritar um pouco mais? Eu acho que não, porque, você não acha que você agiu como gatinho nessa época? Não, acho que não, porque é o seguinte. Em primeiro lugar, eu fui fiscalizar os hospitais, né? Cheguei lá para fiscalizar, mostrei tudo. Não fiz como eu discordei da postura que muitos fizeram. Pegar enfermeiro, médico. Você não tava naquele rolê junto com o coronel? Não tava e fui contra. Esqueci o nome dele, mas... Os caras chegaram lá, Telhada, né? Olha o que tá fazendo. Meu irmão, você tá desrespeitando o doente e o profissional de saúde. Eu sou contra o que foi feito ali. Mas eu deixei bem claras as minhas posições. Por que você não brigou pelo povo abrir os comércios como abriram os mercados? Opa, como não? Eu lembro de você fazendo vídeo dizendo fica em casa e ainda esculachando quem queria sair. Sim, é a minha posição. Então qual a diferença? Vamos lá. Não, uma coisa eu vou chegar pra você e falar assim, ó. Negão, fica em casa, velho. Usa máscara. O negócio não sei. Cara, se você sair, você tá colocando as pessoas em risco. É errado. Não saia. Não saia. 90% das pessoas saem de manhã pra fazer o dinheiro do almoço. Eu sei, cara. Outra coisa eu chegar pra você e falar assim, se você sair de casa, você vai ser preso. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu sou a favor de ter feito uma quarentena. Eu não nego a quarentena. Tinha que ter sido feito e acho que as pessoas devem até hoje usar máscara. Ponto. Eu não acho que o governo deva te prender se você não usar uma máscara ou soldar pó. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vini mandou aqui. Eu votei nele e no Kim, igual eu. Eu votei em você e no Kim. Ô, louco. Na última eleição, e gostaria de saber se ele entende que, como deputado estadual, é função dele cobrar o Dória e o Covas. Eu só vi ele cobrando o governo federal e não falando nada sobre a soldagem das portas, das lojas e compra de respiradores por preços abusivos. Então... Sabe, no começo eu até dei um boi. No começo porque eu falei assim, gente, não precisa muito pra você pesquisar um respirador, é 30, 40, entendeu? Mas oferta e demanda. O mundo precisa de respirador. É igual peça de skate. A peça de skate que eu pagava 40 pau antes, eu tô pagando agora 200. Essa câmera aqui, ó, 250. Hoje ela é um barão, oferta e demanda. Então, beleza. Mas, a partir do momento que tem um governador que consegue comprar respirador a 60 e 70, um outro pagar bem mais caro, não deveria ter o mamãe falei, sim, leão? Mas aí é o seguinte, vamos lá. Em primeiro lugar, o cara não me acompanhou. Eu tenho 3 ou 4 vídeos cobrando Dória dos respiradores e durante a pandemia eu bati forte no Dória
inclusive como parlamentar. Então eu acho que neste caso específico, talvez por não ter tribuna, tava fechado, talvez, foi falta de pesquisa. Se você for agora no Google não, no YouTube, Mamãe Falei, tá lá o vídeo. Mamãe Falei, Dória Respiradores. Pode Quantos pesquisar, vídeos? você vai ter. Eu devo ter feito uns 3 ou 4. Não foi um É só. pouco pra 7 meses. Não acho. É bem. Não acho. Você é deputado estadual, Arthur. Cara, vamos lá. Você não é o Alessandro. Não, mas E o Alessandro bateu nessa tecla toda semana. Você é deputado estadual. Eu sei. E não é deputado estadual Mas, frango. deixa eu te falar uma coisa. Ah. Por exemplo, eu barrei o projeto que aumentava R$4.000 para todos os deputados alugarem carro. Quantos vídeos eu fiz? 1. Eu barrei o aumento do salário dos fiscais de renda. Quantos vídeos eu fiz? 2. Se eu tô falando pra você que eu fiz 3 sobre respiradores, eu acho, tá? Tô chutando aqui. Eu sei que não foi um só. Eu fiz meu papel, cara. Agora sim, se vocês acharam que foi pouco, aí cabe a cada um julgar. Eu acho que essa pandemia mostrou os absurdos sendo feitos numa escala muito grande. Não foi uma escalinha, não foi um absurdinho aqui, um absurdinho ali. Foi absurdo, tipo, toda semana. Eu acho que é isso que as pessoas acham que faltou de você. Eu sei, mas nesse aspecto, cara, eu discordo também da postura do governo federal que minimizou os efeitos, cara. Eu sou contra, por exemplo, o presidente da República. Desculpa se isso te magoa, mas eu vou falar. Eu não vou fingir, desculpa aí, Bolsonaro, você tava até... Não, desculpa, eu discordo. Eu não acho certo o presidente da República chegar a falar só uma gripezinha, um histórico de atleta, sair apertando a mão das pessoas e no meio do bagulho. Eu sou contra, cara, e eu critiquei. Então, assim, e aí, cara, a gente vai entrar nesse assunto de novo. Eu sou contra o que o Flávio Bolsonaro fez. Eu sou contra a indicação do STF do Bolsonaro. E detalhe, essa última eu nem falei, hein? Essa do STF, que eu, inclusive, eu nem quero me focar nisso, que é pra eu não ficar puto. Eu fiquei sabendo, falei, cara, deixa eu focar em São Paulo. Deixa eu fingir que eu não vi isso. Vai, tá bom. E o Dória é a mesma coisa que eu tava fazendo. Deixa eu fingir que eu não tô vendo as coisas do Dória. É que essa última não deu, tá? Que é o aumento lá do imposto, que, cara... remédio Não, e outra, o negócio tá sendo votado agora. Remédio é pesado. Mas enfim, eu não acho que é papel do candidato a prefeito ficar batendo de frente com os dois, mas é que tem coisas que realmente não dá. A eleição vai ser dia... 15 de novembro. 15 de novembro. Ter a moral de vir aqui antes disso? Eu não quero te prometer algo que eu não possa cumprir. Eu vou em qualquer lugar. Só que nesta campanha eu sou obediente do pessoal da agenda. Eu falei, foi a primeira vez que você teve que falar com alguém pra marcar algo comigo. Você falou comigo, eu falei, cara, fala com a Jennifer. Porque a minha vida, cara, a minha vida tá assim. Eu acordo, eu vejo o que eu vou fazer no dia e no outro dia. E eu não sei mais. Você fala assim, o que você vai fazer esse final de semana? Eu não sei. Eu não sei. Pergunta pra Jennifer. Pergunta pra Jennifer. E nem ela sabe. Às vezes surge uma demanda na sexta-feira. Então eu já vou deixar anotado mas já com fala ela. Com ela fala com já ela. vou falar com ela então. Outra coisa, você acha ruim você me encontrar, por exemplo, que talvez eu não consiga vir aqui perder, tipo, sei lá, 1 hora no trânsito, mais 1 hora na live, mais 1 hora pra voltar, tô dando um exemplo. Eu acho. Você acha ruim você ir até lá? Caraca. Ô, mano, vai lá, pô. Em qualquer outro lugar o cara teria... Não, eu vou lá, eu acho. Pô, velho, pega um dia que você estiver livre. Não é, porque daqui, ó, já emendo com a minha live já. Ó. Tipo, agora tu vai embora, eu já emendo com as notícias. Por exemplo, vira e mexe, a gente vai fazer carreata, essas coisas. Se você aparecer lá com o celular, ô Vivão, toma aí, questiona... aparece lá, cara. É que eu nem sei te dizer hoje também onde vai ser, mas se você quiser aparecer Ó, vou ser sincero com você, eu não acredito que você vai fechar essa eleição com 1%. Tá ligado? Eu digo isso baseado no meus 40 anos de vida e no meu advento da internet, do tempo que eu tô na internet, tá ligado? O advento da internet. Tá ligado? Todo mundo ficava com essa palhaçada, porque o Bolsonaro não vai chegar. Mano, eu vejo pela internet, velho. Tu faz um vídeo e a partir do momento que você não tem uma projeção de dislike maior do que a de like, tá ligado? Então, tipo assim, eu não digo que tu vai pro segundo turno. Sim. Mas, por exemplo, eu acho que você bate o Boulos. Tá ligado? E nem vai ser difícil. Posso falar uma coisa que eu acho, cara? E... Desculpa, mas é o que eu acho. Eu acho que o Boulos tá no segundo turno. Você acha? Caraca. Só por quê? Ele é o candidato... Eu queria que ele viesse aqui, mas o pessoal lá nem responde, mano. Ele é o candidato bonitinho. Todo mundo que é bonitinho tá apoiando ele. Caetano Veloso, Marcela Diné, Gregório do Vivier, Wagner Moura, Criolo, MC... Os caras que apoiaram a esquerda... Você só deu péssimos exemplos de gente cara, que eu tô falando assim, o bonitinho é o seguinte, eu tô falando assim, o cara que... O moleque da escola, o moleque do Colégio Santa Cruz fala, não, pô, esse aí é firmeza, tá com o Boulos. Isso conta muito, cara. Isso inclusive tá desidratando o PT. A Marilena Chauí, cara, era do PT. Ela apoiou o Boulos, cara. Isso é um sinal. Assim, alguma coisa tá acontecendo, cara.
Eu queria que ele viesse aqui, vou deixar aqui mais uma vez o convite, Boulos. O pessoal do Boulos responde, aí depois não responde mais, aí... O Boulos, ele é um cara que ele não é... Queria muito conversar sobre ele sobre a diferença entre ocupação e invasão, pra ver se ele chega igual aqui, a mim. Ele chega aqui, ele vai... Ô, Alessandro, ele fala assim, Alessandro, ocupação. Ele faz assim, né? Ele tá sempre curvadinho fazendo assim. E ele é simpaticão, ele conta piada, ele fala, eu vou invadir tua casa, hein? Meus camaradas de esquerda amam ele. Meu irmão, só que eu pessoalmente... Detesto o Gilmar Tato, mas ama ele. Cara, e eu vou te falar, eu acho meio absurdo isso. Se eu chegar aqui e falar, eu vou matar tua família, você não vai dar risada disso. Não. Por que se eu chegar aqui e falar, vou invadir tua casa, você vai dar risada? Não, peraí, meu irmão. Peraí, você tá fazendo piada com coisa séria aqui. Eu não sou politicamente correto, você pode fazer piada do que você quiser, mas eu não sou obrigado a achar graça. Eu tô nesse terreno aqui faz 20... Não, 20 não. O Kaique tá com 19... O Kaique tá com 20. Eu tô nesse terreno aqui há quase 18 anos. Tá ligado? E esses últimos 2 anos... Esse último 1 ano e meio... É o primeiro 1 ano e meio em que não bate alguém nesse portão pra dizer que eu sou otário de pagar aluguel. Tá ligado? Porque o pessoal que invade de verdade... Essa galera tem advogado, essa galera tem um monte de gente do lado deles. Inclusive aquele de quem eu não gosto de falar porque eu tenho família. Entendeu? Os caras... por isso que eu falo. Se você é do Cambuci, da Moca, pergunta pra quem mora que vocês vão entender. Gente, Arthur Duval, eu quero te agradecer, Arthur. Vou deixar o convite com a Jennifer, não vou deixar com você, não. Vou deixar o convite com a Jennifer aí. Tá bom. Eu vou te fazer uma pergunta. Não sei nem se você pode responder. Ao vivo, não combinamos, hein? Em quem que você tá pensando em votar? Não posso responder. Eu quero entrevistar todo mundo. Eu não posso nem comparar, eu queria comparar e a Cleide falou, não compara porque é mancada. Tá ligado? Não compara porque é mancada. Eu queria comparar com os que eu já entrevistei. Tipo assim, eu queria comparar com quem eu já entrevistei, mas aí a Cleide falou, não é mancado. Se você entrevistar todo mundo e depois as pessoas vierem de novo, aí você pode comparar. Antes disso, não. Tá bom. Tá ligado? Mas tipo, eu tenho o meu candidato, mas não falo. Quem que veio aqui, você falou? Aqui veio André Matarazzo, Levi Fidelix e o Sabará. Aqui de São Paulo. Já mandei pra Joyce, já mandei pro Boulos, já mandei pro Russumano. Tô em contato com o assessor do Russumano e do. Russumano vai vir. Tenho certeza. Russumano? Ele é o público. O seu público é o público que ele quer namorar. Sério? Faz uma pergunta pro Russumano aí. Mas adiantado ele vai saber responder. Então é o seguinte: se ele marcar, eu te mando uma pergunta. Certo. E você põe na hora. Demorou. Fechou? Aí eu vou falar que foi você que mandou. Pergunta pra ele que é plano diretor. Gente, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Mais uma vez, Arthur, brigadão. Eu que agradeço. Eu tô ligado que seu tempo, mano, você tem que sair daqui correndo lá pra votar. Ver se desenrola esse negócio dos remédios. Aproveitar a audiência aqui. Só um recado que eu deixo pra todo mundo que... Primeiro pergunta, você apoia o Bolsonaro? Eu apoio. Então você apoia o Bolsonaro, você tem uma missão em São Paulo. Você tem uma missão. O Partido Republicano do Celso Russomano, junto com alguns deputados bolsonaristas, como por exemplo o Adalberto Freitas, o Tenente Coimbra e o Coronel de Chicau, estão votando sim num projeto do Dória que vai aumentar imposto de remédio. Eu não quero saber, esquece que é o Arthur que tá falando, você pode me odiar, esquece o que eu tô falando. Eu tô junto com o PSOL, com o Gil Diniz e com o Douglas Garcia, pra você ter uma ideia, barrando esse projeto. O projeto não tá atropelo, né? Não tá assim, 60 contra a rapa. Nós estamos falando de um voto que vai fazer diferença. Os caras estão contando um voto. O projeto não passou na última sessão por causa de um voto do Bruno Lima que ele ia dar, a gente tirou ele do plenário. A gente tirou ele na mão. Você não vai votar, a gente empurrou ele. Eu preciso que você faça pressão no Coronel Nishikawa, no Adalberto, principalmente no Adalberto Freitas e no Tenente Coimbra. São 3 caras que dizem que estão com o Bolsonaro, que são contra o Dória, estão com o Dória. Não sei se por conta de cargo, não sei se por conta de emenda, não sei o motivo. Eu sei que eles estão com o Dória. Então, por favor, faça pressão que você vai salvar São Paulo de pagar mais imposto. Fechou. Obrigado. É isso aí.